Alô, turma do Papo de Avião. Muito obrigado por estarem aí, ó, seguindo, dando joinha, compartilhando. Nós estamos vendo que o número de seguidores tem aumentado, de pessoas inscritas, desculpa, entendeu? E também o tempo que vocês passam assistindo a gente tem aumentado. E o YouTube tem enviado esses dados pra gente e dito, olha, vocês estão ficando cada vez melhor e vocês estão sendo cada vez mais assistidos. Isso graças a você que nos assiste aqui. Também com convidados tão bacanas como esse, hoje com a doutora Marília, que foi um pedido, doutora, de nossas alunas, não só essas atuais agora, mas as do passado também, que uma ou outra já sofreu violência, né, que a gente chama de violência contra a mulher, nada melhor do que uma especialista em delegacia da mulher, né? Então a senhora pode se apresentar, tudo direitinho. Xande vai fazer a primeira pergunta, mas antes eu faço nossa primeira propaganda. Nós estamos aqui no Aeroclube de Ilhéus, uma instituição sem fins lucrativos, escola de aviação. O pessoal pergunta, é uma escola pública? Nós não somos uma escola pública porque justamente nós não recebemos subsídio do governo. A gente tem que cobrar pelos cursos. Só por isso, se a gente recebesse subsídio do governo, nós seríamos sim uma associação e escola pública. Ok, galera? Temos aqui cursos de piloto de avião, comissários de voo e o curso de agente de aeroporto, que é o que mais emprega. Então fiquem ligados aí no nosso Instagram, @Aeroclube de Ilhéus, que lá nós temos as propagandas e início de curso e tudo mais. Vocês chamando no número que vai estar aqui na tela, eu mesmo que atendo vocês, ok? Então vamos lá, Xandinho. A primeira pergunta para a doutora Marília, nossa convidada de hoje. Doutora Marília, que bom que a senhora aceitou o convite. Obrigado por ter vindo. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. Para fazer essa utilidade pública, né? De prestação de serviço para a mulher. A gente está vendo aí mulheres empoderadas, mulheres isso, mulheres aquilo, Dia da Mulher, Dia das Mães que está chegando, né? Agora na gravação, mas quando for ao ar já vai ter passado já passou Dia das Mães, o Dia da né? Mamãe, Só pode ser mãe quem é mulher. E eu queria fazer esse serviço de utilidade pública para as mulheres conhecerem um pouquinho mais seus direitos, né? Para a gente finalmente caminhar para acabar com a violência, seja ela de qual for, contra a mulher. Vamos começar primeiro falando da senhora enquanto mulher. Vamos conhecer um pouquinho. Nome completo? Marília Rocha. Marília Rocha, simplesmente assim. Tá bom. Uma rocha. De onde a senhora é? Nasceu aonde? Eu sou daqui, de Ilhéus mesmo. Nasci aqui pertinho no Banco da Vitória. Olha. Mas passei minha vida todinha aqui na Rua do Bonfim, aqui no Pontal. Aqui. Sei. Na Rua do Aeroporto. Bonfim, Na Rua do Aeroporto, aqui pertinho. Então tá pertinho aqui. E o Bonfim era o Cierg, né? O fim da rua. O fim da rua. Era o da rua. O fim da rua do Bonfim era o o Cierg, a fim. escola que eu estudei. Lá, que legal. Eu também estudei lá. Olha que bom. bacana. Foi. Quantos anos de polícia? Eu tô aposentada hoje, já tenho uns 2 anos, mais de 2 anos aposentada. Mas eu me aposentei na polícia com 33 anos de polícia. 33 anos. Oh. Uma Foi vida a muito serviço tempo, da é. polícia, né? A senhora Foi sempre lá que aqui? foi na polícia que eu terminei minha faculdade, porque eu entrei como naquele tempo era agente de polícia, hoje chama policial civil. Eu entrei lá, eu já fazia segundo ano de faculdade. Foi lá que eu terminei minha faculdade, foi lá que eu me casei, teve meus filhos todos, eu tenho 4 filhos. Bacana. Tive meus filhos, né? E foi lá que eu me aposentei. Eu fui muito feliz na polícia, tem um monte de história, muita coisa boa, muita Vamos coisa conversar chata. sobre ela. Normal, né? Atuou sempre aqui na região? Sempre em Não, Ilhéus? eu trabalhei em muitas cidades. Deixa eu ver se eu consigo enumerar algumas. Porque Ou pode as até que. principais, pelo menos, as que Se conseguem tem alguma lembrar. que eu esqueci aí, desculpe aí, viu? Quem estiver me ouvindo aí, foi de alguma cidade que eu esqueci. Perdão, que é muita informação. O HD na minha idade já está muito cheio, né? A senhora está novíssima aí. Pois é. Eu trabalhei em Itabuna, onde eu passei mais tempo. Trabalhei aqui em Ilhéus, trabalhei em Iguaí, trabalhei em Potiraguá, Nova Canaã, Arataca, Pau-Brasil, Buerarema, A senhora falou de Camaquã. Camaquã, Bacana. A senhora falou de Itacaré aqui com a gente Itacaré, antes, não foi? Itacaré, pois. E Que tem e maravilha. outras cidades também, que se eu for lembrar que agora a gente vai ficar... Dessas cidades aí, qual o maior desafio como delegada? Eu acho que foi Itabuna, né? Eu fui para Itabuna numa época em que a política era muito forte,
dentro da polícia, se misturava política com polícia quando eu comecei logo. Então a gente trabalhava assim, sempre preocupado o que vai fazer, se vai transferir, não vai transferir. Tanto que político muito... Pois é, por causa das questões políticas, eu cheguei a ser transferida 2 vezes para outras cidades na minha história, logo no começo. Acho que até hoje a política influencia muito na polícia, né? A gente passou um tempo muito bom, mas hoje em dia, infelizmente, nós retornamos às origens e a gente está vivendo, aqui na Bahia não, mas alguns estados, essa história de transferência por causa da política. Infelizmente. Mas enfim, faz parte, né? Serviço faz público parte, e quem gere, os gestores são os políticos, não tem são jeito. Os políticos. Como é que a senhora entrou na polícia? Como é que a polícia entrou na senhora? Foi o quê? Vocação? Não, foi assim. Eu já era sobrinha de uma delegada de polícia. Muito famosa. Casa, né? Minha tia chama Celita Rocha. Ela foi coordenadora de Camaquã, naquele tempo que era delegada regional. Foi delegada regional aqui de Ilhéus e outras cidades que ela trabalhou. Mora aqui em Ilhéus? Mora. Acho que é a mãe de Rodrigo Trigo. Isso. Foi meu colega de faculdade, Rodrigão. Rodrigão que mora lá e que trabalha em Itacaré. Que vai comprar uma bicicleta em Bará. Entendi. Foi o Rodrigo? Um abraço para o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Rodrigo é amigo e irmão nosso. Rodrigo eu vi pequeno. Rodrigo é bem mais novo do que eu. Bem, aí minha tia era delegada e eu fui fazer faculdade de Direito. Quando eu estava cursando Direito, aí eu trabalhava numa empresa privada e eu fiquei desempregada. Aí eu já estava no 2º ano da faculdade, era FESP na época, era Faculdade de Ilhéus, lá em Salobrinho. E aí eu fiz o concurso público para agente de polícia. E passei. Aí passei mais uns 3 ou 4 anos na faculdade, porque eu tive que me afastar um pouco, por causa do concurso mesmo. Entendi. Eu passei um ano fora da faculdade. Assim que eu me formei, eu fiz o concurso para delegado, passei. Bacana. No primeiro concurso, aí esse concurso foi cancelado no governo Nilo Coelho. Caramba, o gostinho assim cancelou. Na época disseram que Nilo Coelho fez para dar emprego para uma pessoa dele, né? Uma amiga dele. As coisas da política, né? Sempre tem as coisas da política. Aí cancelaram o concurso. Aí o próximo concurso eu fiz, passei e comecei a trabalhar. Fui para Salvador, passei um ano lá na academia de polícia, entre academia e estágio. E só cortando a senhora um pouquinho. Eram quantas mulheres? Eram poucas mulheres na época, né? Por exemplo, na época que eu trabalhei aqui em Ilhéus, eu fui a primeira policial civil em Ilhéus. Na época eu fui trabalhar na Furto e Roubos, aqui em Ilhéus. Aí era meio difícil, né? Tinha alguns que davam uma atenção especial por ser mulher, mas tinha outros colegas que queriam igualdade. É policial, tem que subir morro, tem que se envolver em tiroteio também. E achava assim, é tudo igual, né? Olha, tá vendo aí? Sofreu na pele. Pois foi. Mais a gente pode chamar isso de quê hoje? É um assédio isso? Era uma discriminação de gênero. Uma discriminação de gênero, né? Olha que interessante, a delegada... Quando eu entrei como policial. Como policial aí na época. Não, mas assim, a delegada da mulher um dia já sofreu na própria pele. Já na entrada. No próprio trabalho da polícia. Eu acho que todos, naquele tempo, todas as mulheres trabalhavam. A gente sempre teve problemas com relação a mulher sempre teve um salário menor, a mulher sempre foi discriminada num ambiente que só trabalhavam homens. Sempre teve essa questão. Eu, na realidade, nunca quis essa coisa de igualdade para mim. Eu acho que ser mulher é ser diferente, é ser especial. Eu me considero especial. Eu acho que é até melhor do que ser homem. Não, é uma delegada de polícia com uma história em Delegacia da Mulher. Tem 4 filhos e tal. Eu digo que é melhor do que ser homem porque a beleza de gerar uma vida, de carregar no ventre uma vida, seja ela um homem que venha ou uma mulher, né? Só a mulher tem esse privilégio. Isso é uma maravilha. E dar continuidade a uma família e tudo mais não é fácil não, para educar, vai. Mas vamos falar sobre a DEAN, pra gente
dar esse pontapé inicial, falar dessas coisas da mulher, daí a gente vai permeando com a carreira da senhora aí. A Delegacia da Mulher é relativamente nova, né? Eu acho que deve ter o que aí? 27 anos. Foi criada a Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher. Ela é subordinada ao governo do estado ou é federal? É, governo do Estado. Governo É a do Secretaria Estado. de Segurança Pública. É uma delegacia especializada. A militar ou a civil que toma conta Civil, dela? como tem a civil delegacia mesmo, né? especializada. Vou fazer perguntas bobas porque tá todo Como tipo tem a de gente delegacia que de tá- furtos e roubos, como tem a delegacia... Hoje tem a delegacia de proteção do idoso, como tem a delegacia do turista. Há 27 anos foi criado na Bahia a Delegacia de Proteção à Mulher. Era esse nome quando foi criada. Eu lembro quando foi Era criado isso aí. DPA. Aí a primeira cidade foi Salvador, depois Feira de Santana, depois Itabuna. Itabuna e demorou um pouco em Ilhéus também. Tinha uma delegada lá, que eu não lembro o nome dela agora. Nesse tempo eu era delegada de uma das circunscricionais lá em Itabuna. Aí ela saiu e eu fui nomeada titular da Delegacia de Proteção à Mulher Itabuna, Certo. onde eu fiquei por 6 anos. Que época foi isso que a senhora ingressou? A senhora lembra o ano? Olha, eu não sou muito boa de ano, não. Mas dá um chute Mas eu aí. acho que foi há 25 anos, mais ou 25 menos. anos, lá É. 97 mais ou menos, né? É. Por aí, 97, 98 e ficou Nessa aí, época entrou foi- nos anos 2000 com a senhora. Foi uma época muito feliz, né? A equipe era toda formada por mulheres. Bacana. Nós tínhamos, assim, nós trabalhamos um tempo em um prédio separado, ali em Itabuna, onde ali, Itabuna? onde é aquele restaurante de R$1, é? Sei, Que- próximo ao Colégio Divina Providência na É, época. Cesta do Povo, Sim, Divina Sim, Providência. aquela rua que dá chegada, Eu né? estudei ali Descida da nessa Juraci época. Magalhães Pois ali. é, Nessa a época, em delegacia 97, era ali. 98. E a gente era muito feliz, só tinha um motorista. Naquele tempo era o Opala, a viatura. Ah, Tinha o Opalão, né? que doido, louco pra ter uma Doido Opala, por doutora. Opala. Opala. Hoje, Eu mano, sou uma Opala doido por bacana pra Opala. comprar. Era o Opalão naquela época. E quais eram os crimes na época que a delegacia... O que é que tinha na Naquele época? tempo não tinha a Lei Maria da Penha, né? Tá. É, a maioria eram lesões corporais. Tinha alguns problemas, assim, de ameaça. Tinha alguns problemas de ordem doméstica. E tinha algumas mulheres que iam lá na delegacia porque se sentiam constrangidas por alguma coisa. Iam lá só conversar. E era um Olha. tempo bom. A gente não tinha o volume de trabalho que tem hoje. Tinha E condição de conversar, dar uma Tinha. assistência psicológica, Tinha. né? E assim, tinha uma parte muito triste, né? Os crimes contra meninas, né? Sim. Os abusos sexuais. Isso. Essa parte é uma parte, assim, muito triste. Mas tinha muita história engraçada, tinha muita coisa alegre. A mulher, às vezes, registrava ocorrência num dia, no outro dia... As coisas mais simples. Sim. Os crimes mais simples. E no dia seguinte ela ia lá e às vezes a gente ajeitava até os casamentos na delegacia. Nessa época a gente era uma espécie assim De conselheira. de conselheira matrimonial. Caramba, É. Isso. Teve uma história mesmo tinha um líder de bairro lá que chamava Tadeu. Aí o Tadeu bateu na mulher, né? Eita. Naquele tempo o delegado deixava preso de um dia para outro. A gente chamava preso para averiguação. Pronto. Certo. Aí ele bateu na mulher e aí eu disse, prenda o Tadeu. Aí levou, a viatura da Polícia Militar chegou e levou o Tadeu para o presídio lá em Xadrez. Já passar a noite Lá no Complexo Policial, passar a noite lá. Aí de manhã, 6 horas da manhã, todo mundo sabia onde todo mundo morava, Itabuna, né? Naquela época, 25 anos atrás. Bateram na minha porta para soltar o Tadeu. Soltar o Tadeu. Aí eu fui para a delegacia. Quando eu cheguei lá, tinha uma charanga. Salti Tadeu, salti Tadeu. Não é possível isso. Aí eu digo, eu só vou liberar Tadeu se vocês trouxerem aqui a esposa de Tadeu, para a gente ver a situação. Realmente foi uma lesão corporal levíssima, e ela disse que ele nunca tinha feito isso, e que Tadeu era um homem bom. Aí eu mandei buscar o Tadeu. Aí naquele tempo eu não tinha termo circunstanciado, né? Fiz um inquérito regular e liberei o Tadeu, né?
E aí Tadeu saiu assim no braço do pessoal, pro lado de... onde hoje é FTC, aquela época... ali mesmo. Era a prefeitura, Era a né? prefeitura ali. Aí saiu aquela charanga, virou um carnaval ali naquele pedaço. Ele líder de Tinha bairro. aqueles bairros lá, a bares ali em frente, no cantinho da mentira, Sim, né? sim. Lembra? Eu lembro. Então saiu, assim, ele líder de bairro, saiu uma charanga, virou um carnaval. Soltinho Tadeu, tá. Tinha umas coisas bem interessantes, assim. Histórias. Tinha muita história interessante. E aí eu passei com minha equipe 6 anos ali naquela delegacia, ali perto da prefeitura, Itabuna. Foi muito bom. As principais ocorrências eram motivadas por quê? Pelos homens, no caso. As principais ocorrências, eu acho que eram como as que são até hoje. Eram lesões corporais e ameaça de morte. Isso geralmente gerada por ciúme, alguma coisa desse tipo? É o cônjuge, o namorado, o marido. Existe uma linha assim que já era recorrente, tipo assim, olha, é o cara ciumento e tal. Eu acho que desde que o mundo é mundo. Você vê lá no Jardim do Éden, né? Foi a mulher que pegou a maçã e disse para Adão, Adão, come essa maçã aqui. Maçã não, a Bíblia fala em... fala em maçã. Não fala em maçã, fala em fruto, né? Isso. Aí a mulher foi, depois aí perguntou, aí Deus perguntou a Adão o que ele tinha feito. Ele disse, foi a mulher que mandou. Sempre tinha assim a discórdia. Eu acho que a discórdia começou lá no paraíso. Doutora Maria figura. Entre homem e mulher, né? Isso vai até hoje, né? A mulher quer ser principal, né? Aí por isso que Deus falou assim que era o homem que tinha que liderar a casa, porque alguém tem que liderar, né? Essa bagunça, né? De homem e mulher, alguém tem que mandar na casa, né? E aí Deus escolheu o homem para mandar na casa e a mulher até hoje. Pra pensar que manda na casa, né? Aí até hoje a mulher, o homem finge que manda. E a mulher, quem manda mesmo é a mulher. A mulher finge que obedece. E fica essa bagunça aí. Mas assim, esses ameaças até de morte e essas agressões, elas são domésticas ou às vezes é na rua? Só porque a mulher... Porque às vezes a mulher passa na rua, tem ali um grupo de malfeitores sem o que fazer, aí mexe, não, a maioria, chama disso, chama daquilo. A maioria é na família. Na família, e a maioria não há motivo para cometer agressão. Mulher nenhuma nasceu para ser vítima de violência. Eu acho que ninguém nasceu para ser vítima de violência. E toda vez que a mulher, eu estou falando de família, e toda vez que a mulher casar com um homem, a intenção dela é ser feliz, ser bem tratada. A mulher... Constitui a família, tudo direitinho. A mulher gosta... Toda mulher gosta de amor, carinho. A música fala que mulher gosta de flores. A mulher quer ser bem tratada. Às vezes você observa que a maioria dessas agressões, as razões são... Motivo torpe, né? As razões nem existem, né? Tem gente que bate porque gosta de bater. Tem gente que é agressivo. Tem gente que tem homem que desconta na mulher. Agride a mulher porque às vezes ele não se sente... Ele é covarde. Ele não... Apanha na rua, né? Pronto, ele se constrange na rua por algum motivo. E aí vai descontar e desconta na mulher em casa. Questão de bebida alcoólica, droga, essas coisas. Pronto. Ele tira o problema da rua e leva pra casa. A bebida alcoólica, o uso de drogas são realmente... potencializadores. Potencializadores da agressão. E além da mulher, isso se estende também para quem estiver na casa, filho, filha, sobrinho, quem mais morar, porque às vezes tem casa que mora 8, 10 pessoas, né? Mas geralmente a questão é com a mulher mesmo. É a companheira mesmo, a companheira mesmo. Mexe com Agora, envolve os filhos, porque assistem aquele tipo de agressão, são criados naquele ambiente. Então, um filho de um agressor é em potencial um agressor no futuro. Alguns não, né? Obviamente que essa história de filho de peixe... Toma até como exemplo para não fazer, né? Mas tem uns assim, o pai fazia e faz igual e tal. A gente vê de vez em quando uns históricos aí de que o pai era agressivo e o filho se tornou agressivo por estar convivendo... Convivendo daquela forma, ele acha que era correto. Com aquele cenário de agressão. Isso. A gente deve ter aqui o pessoal de psiquiatria e psicologia nos próximos. Eu vou guardar essa pergunta para eles, né? Se tem... Pronto, se eles bem interessante. Se eles fazem essa correlação. Essa linha de mais comportamental.
E aí, a gente já sabe, tem o camarada violento em casa, potencializado pela droga, pela bebida, e a mulher está lá fragilizada. Muitas vezes essa mulher não consegue sair daquele círculo vicioso, né? Daquela família que está maltratando ela. Por quê? A senhora consegue? Não, tem coisas que eu acho que ela tem que não chamar consegue soltar e tem que chamar sua amiga psicóloga para falar com ela se Freud explica isso, né? Às vezes uma dependência financeira, né? Pode ser. Porque tem muito de dependência emocional. Mais do que a financeira. Não, é mais a financeira, mas tem emocional. Tem emocional também. Algumas mulheres querem permanecer casadas. Algumas mulheres sabem como são vistas na sociedade as mulheres sozinhas. É claro que hoje tá bem menos, melhor né? Isso, né? Mas ainda há um certo preconceito com relação à mulher, como é tratada uma mulher casada e como é tratada uma mulher sozinha na sociedade, Sim. infelizmente. E tem o envolvimento emocional, ela é agredida pela pessoa que ela ama. A mulher se envolve por amor. A maioria dos relacionamentos é na base da paixão, do amor. E depois ela é agredida por aquele homem que ela ama. Isso vira um respeito danado. Não, que ela acaba dando uma chance, né? Ele fala assim, eu não te bato mais, eu não faço mais isso, eu não vou fazer mais isso mais nunca. E ela acaba acreditando, tem sentimento envolvido. É a tal da chantagem emocional, né? O cara e ela fica cozinhando a mulher ali. Pronto, e ela vai adiando uma separação, adiando o divórcio, adiando a denúncia. Nesse ponto, eu acho que os mundos masculino e feminino são bem diferentes, né? Falar de adiar a denúncia. A senhora lá já teve ocorrência de vizinho ou vizinha ir prestar uma queixa por um casal, é aceito na DEAN, por exemplo. Eu estou vendo que ele está ameaçando a esposa dele, ou agredindo a esposa dele, e eu fazer parte e falar bem assim, olha, endereço tal, alguma coisa assim, a família tá dessa forma e tal. Com certeza você pode ter uma vizinha não só agredida, como tem os casos conhecidos de cárcere privado. A mulher mantida presa dentro de casa. Nos casos de cárcere privado, quem denuncia normalmente é um vizinho, uma pessoa que mora perto. Alguém que está aqui. Para isso que tem os números de telefone, o Disque 100, sim, o Disque 180. Hoje em dia já tem a delegacia. Como é que chama a delegacia na internet? A virtual, né? Virtual, delegacia Pronto, na então internet. você corta esse dá para abrir um pedaço. boletim de ocorrência. Não, tranquilo. Hoje já tem a delegacia virtual, que você pode registrar uma ocorrência de assim, forma anônima. Não, você pode, por exemplo, a mulher é vítima. Se houver lesões corporais, se houver necessidade de um exame pericial, um exame médico legal, ela precisa ir na delegacia para pedir esse exame, para configurar o crime, para fazer prova do crime. Sim, sim. Por exemplo, um caso de um arrombamento, o ex-marido voltou, quebrou a fechadura da porta, o ex-marido voltou, pulou a janela, arrombou a janela. Ela vai precisar fazer uma perícia nessa janela, porque foi o lugar de acesso dele. Sim. É indício do cometimento do crime. Sim, entendi. E as lesões corporais que deixem vestígios, as marcas das lesões. Aí precisa fazer o exame médico legal para configurar o crime. Agora, num caso desse, um terceiro pode. denunciando... Você, por exemplo, se você tiver uma vizinha, que você sabe que essa vizinha é vítima de maus tratos, não só os maus tratos físicos, mas, por exemplo, o marido deixa passar fome, ali os filhos, tem outros tipos de maus tratos. Então, você pode ligar, anonimamente, inclusive, por Disque 100 ou por 180, que eles vão conversar com você, vão colher uma quantidade de informações possíveis. E aí essa denúncia ela vai ser enviada para a Defensoria Pública, que é a rede de atendimento à mulher, né? Certo. De proteção, que chama Rede de Proteção à Mulher. Sim, sim. Aí vai uma cópia disso para o Ministério Público, vai outra cópia para a Defensoria Pública, vai outra cópia para a Delegacia Especializada.
Caramba, todo mundo fica sabendo. Todo mundo Empenhado fica no- sabendo. Como... Aí o Ministério Público cobra da delegacia, a delegacia manda investigar e se faz um relatório da agressão. E aí, muitas vezes, os policiais vão no local e constatam, ou não. Né? Porque dependendo disso que eu ia perguntar agora, porque dependendo do que os policiais encontrarem no lugar, a mulher pode negar tudo com medo. Pode. Isso. Pode. Os caras vão embora, os policiais vão embora, e aí vai ser Não pior, só contra a né? mulher, como contra a criança, né? E aí Também. vai ser Violência pior, contra a porque- criança, às vezes, é a mãe, o pai, né? Que Isso. cometem violência contra as crianças, É. deixam as crianças em casa trancadas, comete violência física, psicológica, abuso sexual, abuso de todas as formas contra as crianças. E, às vezes, o casal não denuncia, a mulher não denuncia, o marido não denuncia, e é o vizinho que observa e liga e denuncia, e a polícia vai estar lá para coibir, né? Para apurar e para mudar a situação dessa criança. Chega a polícia civil mesmo. Olha, a polícia recebemos uma civil. denúncia, assim, assim, assado. É dessa forma mesmo? Porque é o Ministério Público que encaminha. Se for para o Ministério, a polícia recebe, o Ministério Público recebe também. A denúncia, por exemplo, do Disque 100. Certo. Às vezes, nem passa pelo Disque 100. Alguma vizinha já liga direto para a delegacia, já denuncia, já liga direto para o Ministério Público, já denuncia. Isso. E aí os policiais das DEANs investigam e confeccionam um Esses relatório. policiais, eles podem ser homens? Que Podem. vão lá? Podem. Podem, porque, repare, quando foi criada a delegacia da mulher, de atendimento à mulher, o que se esperava era que só tivesse mulheres trabalhando. Mas, infelizmente, quase todas as delegacias hoje, no Brasil todo, tem esse problema. Tem homens atendendo. Por quê? Agora mesmo abriu um concurso público, Isso. Questão de contingente, né? né? Abriu um concurso público. Não tem o suficiente Não tem. para atender. Então, eles fazem assim, 200 vagas, não é? Eles não fazem assim, 200 vagas, 50 vagas para mulheres, não é? A gente sabe que a mulher passa muito nesse concurso, mas assim, aí a mulher é desviada para outro setor, para outra delegacia, e quase toda a delegacia da mulher, de atendimento à mulher, as DEANs na Bahia, você encontra um homem fazendo atendimento. O que não é o ideal. Entendi. Mas, enfim, infelizmente, é o que temos. Pelo menos tem a delegacia, né? E aí esses policiais chegam lá, viram, tá acontecendo, pegou em flagrante algumas vezes. Muitas Qual vezes. é o encaminhamento? Não, se for o caso de uma prisão em flagrante, é autuado em flagrante. E o criminoso é mandado para o presídio. O policial já vai com o mandado de busca dele, no caso. Não, foi Não, flagrante, nem sempre. foi flagrante. Não. Por exemplo, está sabendo que está Tá havendo maltrato. tá havendo ali maus tratos. Não, um abuso sexual, Certo. Pronto. certo? Então lá você cárcere privado. Então você vai lá e constata a existência do crime. Às vezes a existência do crime demanda apenas no relatório, às vezes demanda numa situação de flagrância. Certo. Quando é a situação de flagrância, encaminha para a delegacia e é lavrado o auto de prisão em flagrante. Certo. Isso tudo, ao chegar a denúncia, até se investigar, isso tem prazo, porque essa mulher ela pode continuar sendo violentada durante um tempo, e eu ouvi reclamação, eu falei assim, rapaz, estou com uma medida protetiva aí, e que não tá dando de nada, eu vou lá, eu reclamo e não acontece nada, e o cara continua ameaçando e tal. Vocês recebem isso em forma de prazo e tal, ou a demanda é tanta que não dá tem pra... alguns casos que é necessário estabelecer um prazo, mas o juiz estabelece um prazo para cumprimento, mas às vezes não. Mas a pessoa não deve desistir. Vítima de violência não deve desistir. Ninguém deve se acostumar com violência. Não é pra se Ninguém acostumar deve se de jeito acomodar. nenhum. Sério. Isso eu falo assim, em todos os gêneros, em todos os tipos de crimes que são praticados contra a mulher, contra homem, inclusive. Ninguém deve acostumar com a violência. Né? Deve denunciar a violência contra a criança, contra a mulher, contra idoso.
né? Infelizmente, tem muito idoso também contra idoso, que é então. vítima de violência. Então, tomando conhecimento, deve denunciar e deve procurar providência. E se achar que a providência está demorando, se a Polícia Civil está demorando, procura o Ministério Público. Se o Ministério Público não está fazendo nada, procura o juiz, procura o defensor público. Enfim, as pessoas devem trilhar todos os caminhos para que O alicerce, né? para que a lei seja cumprida, Pela para que o crime seja exterminado ainda na origem. Pela experiência da senhora, quando o agressor ele percebe que ele foi denunciado, ele cessa o crime ou ele fica ainda mais agressivo? Ou ele fica com raiva e fala assim, agora que me denunciaram, agora que vai ficar pior? Eu acho aí que depende do caráter dele, né? De uma forma de comportamento. Dentro da sua história... Não, tem muitas mulheres que não denunciam porque são ameaçadas, né? Assim, eles praticam as agressões físicas e se você denunciar, eu te mato, por exemplo. Não é? Se você denunciar, eu te dou outra surra pior. Aí é claro que a mulher fica com medo, constrangida ali Fica pelo acuada, medo, fica. acuada e não denuncia. Não tem nenhum ambiente que essa mulher possa viver, possa morar, Não tem... protegida pelo Estado para Não, poder tem fugir daquilo ali? Tem, na Bahia tem. Eu não sei aonde, porque já estou de muito tempo já, mas tem lugares de acolhimento Certo. dessas mulheres vítimas, proteção, né, dessas mulheres vítimas de crimes. Caramba. Principalmente porque se ela é somente dona de casa, ela não tem uma Não fonte tem de uma renda. fonte de renda, esse é que é o problema. E o delinquente lá, vamos chamar de cidadão, né? E o cidadão lá continua com atos de violência contra ela, né? Doutora, quer tomar uma aguinha aqui enquanto eu faço uma propaganda? Vou beber minha água. Pessoal, o mercado Jaciana aqui no Pontal, todo mundo conhece, são 2 mercados Jaciana, né? Um na rua Coronel Pessoa e o outro aqui na rua Juca Pinto. E com preços maravilhosos. Preste atenção lá, a segunda da proteína, que eu chamava de segunda da carne, eles puxaram minha orelha, viu? É a segunda da proteína. É assim, É a quinta-feira do hortifruti, tá bem bacana lá. Alô, Léo. Léo o pessoal chama de Hulk, viu? Almocei hoje a bisteca lá da Bisteca deles lá. Jaciana, R$18 o quilo da bisteca. Campeão, almocei, Pronto. tava ótima a bistequinha. Campeão de sabor lá, doutora deve gostar, é a carne do sol. Valeu mesmo, Guigo. Qualidade aí pra galera. E os finais de semana com vários descontos, beleza? Daqui a pouco a gente fala de chocolate, viu? Tá bom. A doutora deve estar muito interessada. Deve, sim. Doutora, saindo um pouquinho da parte doméstica, da parte de casa, e na rua, e no trabalho, né? O assédio moral, ou até sexual mesmo, no trabalho. As mulheres, por conta agora de perder o emprego, vamos assim dizer, elas denunciam ou elas têm medo também? Eu acho que sobre isso teve um tempo mais difícil. Certo. Eu acho que hoje todo mundo já está tomando consciência do que pode lhe acontecer nesse caso desses assédios. Então, eles estão se resguardando mais. Eu acho que é porque eu estou ficando velha. Eu acho que é porque eu tenho mais de 60. E eu acho que no meu tempo era bem mais difícil nessa questão. Sim. Né? Que o patrão era dono. Hoje as mulheres estão se empoderando. As coisas estão mudando. E a gente está tomando conta do mundo. Tome, Oh, rapidamente. recebo. Deixa a gente tomar conta do mundo. Vocês já tomam conta de quem É porque tem toma- mulheres de quem mais, acha que tem toma conta. mulheres já mais em todos os setores, né? Nós já tivemos uma presidenta no Brasil, nós Isso. precisamos de uma governadora uma hora dessa na Bahia, nós precisamos de uma prefeita aqui para Ilhéus uma hora dessas. Eu acho que a mulher se dá muito bem, ela se sai muito bem em todos os setores da vida pública, privada. A mulher é muito inteligente. Administrar uma casa e uma família não É, pra quem todo administra mundo, uma não. casa Uma com- família administra tudo. Quem conviveu com, quem teve no tempo da minha avó, que as mulheres tinham 17, 20 filhos A nossa e avó administrar. teve 14. Pois é, eu tenho 4 filhos. Minhas E duas fui avós, mu- 14. E sou muito bem sucedida com meus 4 filhos. Meus 4 filhos são meus amores, são minhas bênçãos. Bacana demais. Deu tudo certinho lá em casa. Doutor, uma grande arma pra gente acabar com... Acabar, não vou dizer que vai acabar, mas diminuir muito violência doméstica, violência contra a mulher, seria
na minha cabeça, e eu pergunto isso à senhora, uma maneira das mulheres terem uma renda, elas aprenderem algum ofício e fazerem alguma coisa para ter uma renda e pelo menos financeiramente ela poder se manter longe daquele companheiro que agride ela. Isso seria uma saída? Ela poder ter essa opção de falar bem assim, ó, aqui não dá pra mim não, tenho meu dinheirinho, nem que eu vá pra uma casa mais Eu vendo um bolo na rua, eu vendo um churrasquinho, uma eu acho que pipoca. podia ter um incentivo do governo com relação à pequena empresa, mas eu acho que a transformação começa na barriga. Né? Nós vivemos num país que não cuida das mulheres grávidas. As mulheres deviam ser mais bem cuidadas. Aí depois vem para a educação, as creches. O ambiente é muito importante, onde nossos filhos estão sendo educados, Certeza. como são, o que está ouvindo, o que está assistindo. Aí começa pela educação. Quem tá tomando como referência, Pronto. Nós né? precisamos de mais incentivos à questão das escolas, né? Precisa fazer mais escola, creche. A mãe sai para trabalhar, Pra não deixar tem a onde mulher deixar o tranquila, filho. né? A gente sabe de história de filhos que ficam trancados dentro de casa. Isso é dureza demais. E a gente, quando vai investigar, a mãe precisa trabalhar, precisa deixar o filho. Nós vivemos num país que tem poucas creches. As mães não têm onde deixar seus filhos. Depois, a escola. A mãe precisa trabalhar. Inventaram esse negócio de mulher trabalhar, viu? Eu sou de um tempo... né? Eu sou do tempo que minha mãe era professora, mas eu sou do tempo que a mulher não trabalhava. Então, ela ficava dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Isso. Tem gente... Mas o trabalho doméstico é muito pesado. E Mas o homem era o olho sustentava. dela, né? Era o olho dela e tal. Cuidava. Hoje em Tem dia, quem criou nossos filhos? Não é? Alguns se criam sozinhos. A gente sabe de muita gente que a gente conhece que a mãe está saindo, está deixando o filho de 8, 9, 10 anos sozinho em casa. Porque vai deixar onde? Quando é pequeno, vai deixar com quem? Nós não temos creches. Nós precisamos, às vezes, sem condições, as mulheres precisam colocar os filhos sem condições em colégios privados, porque não há incentivo, assim como deveria ser, ao ensino público de qualidade. Então, eu acho que a gente tem que recomeçar. Passar limpo, né? Passar limpo. Tudo a limpo. Recomeçar pela infância, recomeçar pela gravidez. Que não coisa, é? Eu né? acho que tem que recomeçar. A senhora acha que uma criança na escola, em período integral ali, ela... Porque eu fico imaginando essas paradas assim, sei lá. Nunca serei um governante, viu? Sim. A presidência do Aeroclube aqui já tá ótima, já traz muitos problemas. Mas se isso fosse possível, coubesse dentro de um orçamento, rapaz, você deixa seu filho aqui às 7, 8 da manhã e ele vai voltar para casa às 17 com a jantinha, né? No bucho já, meu amigo. E lá ele vai ter a internet mais top que puder para ele estudar. É o ensino integral, né? Lá ele vai ter... Isso... A última coisa que ele vai pensar é sair pro mundo da droga ou sair cometendo algum ato de Ele nem violência. vai ter acesso a isso. A criança devia, porque já que a mãe precisa trabalhar, a criança devia passar o dia numa escola de qualidade. Podia, por exemplo, ter a educação regular de manhã. E à tarde aprender outros idiomas. É muito comum Outra em outros atividade. países ter o ensino aprender em período integral. Aqui é uma grande novidade. Mas aprender uma profissão à tarde. Isso. Aprender alguma... educação física, Pronto. esporte. Aprender a fazer algum serviço língua. manual, artesanato. Enfim, passar o dia na escola. Os meninos ficam na rua e ficam sem ter o que fazer na rua. No meu tempo, assim, a gente tinha pracinha, tinha praia, tinha um negócio de fim de tarde para sair. Hoje em dia, não. Os meninos ficam na rua e não sabem para onde vão. Você passa ali na rua da frente ali. Passar no Banco da Vitória, de onde a senhora é. Pronto. A hora que passar no Banco da Vitória, tá todo mundo na rua. Na rua, os meninos tudo na rua. Homens, mulheres e crianças. Você passa aqui pela rua da frente, aqui no Pontal, como é a Avenida Lomanto Júnior. Você vê já as crianças começando, já umas crianças já se beijando ali no meio da rua. Não é? As crianças começando muito cedo a vida sexual, adiantando, pulando etapas. Isso não é, é? isso Por quê? Isso é problemático, né? Porque saíram
do cuidado dos pais estão soltos pela rua, porque o pai precisa trabalhar, a mãe precisa A trabalhar. mãe também. Não é precisa botar comida dentro de casa, o básico. Isso. Então a gente precisa começar. Eu falo sempre assim, tem que começar da barriga. Tem que começar cuidando da mulher grávida, preparando ela. Ela vai ter o filho, ela vai saber onde ela vai ter o bebê dela, ela vai saber, ela vai receber um auxílio para ficar cuidando daquela criança, até que a criança possa ir para a escola, para a creche, estender a licença maternidade, para amamentar. Hoje em dia a gente sabe que os 6 meses de licença maternidade é uma coisa maravilhosa, mas a gente sabe que tem empresa que exige que um mês depois já esteja lá trabalhando. E se você não for trabalhar, você perde o emprego. É difícil. Enfim, precisa cuidar lá de baixo. Precisa refazer, precisa rasgar essa história e começar de novo. Resumiu bastante o negócio aqui pra gente. É utópico. Educação é tudo. Porque eu fico imaginando que eu tomei um susto agora. Você para observar algumas coisas, a gente vê o tamanho que é o Ministério da Educação, rapaz. É o maior ministério, de fato, e o que mais tem funcionários públicos e tal. E a gente vê que a coisa não funciona. É o dobro das Forças Armadas. Das 3 Forças Armadas pois juntas, e a gente vê há poucos dias, eu não vou entrar não vamos dizer nessa que questão. Complexo, né? A gente vê alguns escândalos ainda aí envolvendo o que devia, isso aí, né? que devia ser exemplo, né? É verdade. Essa história de ministro, essas histórias todas da educação, a corrupção no Ministério da Educação. Né? Eu não sei se é porque o Ministério é muito grande, se devia dividir mais, devia parcelar mais em pedaços. Pode ser uma alternativa. Pode ser. Aí fiscalizar essas verbas fica mais difícil. Como as escolas são divididas, né? Escola de criancinha, escola do ensino médio, escola de ensino superior, de repente o Ministério da Educação podia ser 3, né? Um para cada coisa e cada um que teve um escândalo agora dos kits, que foi para uma escola lá no fim do mundo, que não tinha nada a ver, porque as escolas, eu acho que cada região tem uma cultura diferente, cada região tem uma necessidade diferente também. Verdade, geralmente de transporte e tudo. Geralmente pega uma autarquia dessa de educação e põe dentro dela também esporte e cultura. Aí nada funciona. Pronto. Doutora, voltando aqui para a área policial. Crimes sexuais contra menores. Às vezes é um menor que nem entende que está sofrendo um abuso ainda, não tem tão pouca idade que não sabe que está sendo abusado. Agora, nesse período de pandemia, por exemplo, tal do Fique em Casa, eu já soube, por pessoas que trabalham na polícia, que esses crimes aumentaram demais. Muito. Né, nesses últimos 2 anos, porque você pega o agressor e coloca do lado da vítima 24 horas agora, né? A vítima não tinha aquele períodozinho de alívio, vamos dizer assim, quando esse agressor ia trabalhar, acabou que quer que os pais ou uma pessoa mais atenta, alguém que tenha pelo menos, né, a responsabilidade por essa criança, o que é que ele pode ver no comportamento dessa criança para dizer assim, olha, tá estranho, pode estar sendo abusado. Olha, isso é muito triste. Eu trabalhei de 2008 até 2012. Aqui em Ilhéus, com atendimento à criança. Olha. E a vítima de todo tipo de abuso. Foi o período mais difícil da minha vida. Meu Deus. Eu pedi para sair porque eu já estava assim muito triste. Eu já estava entrando assim numa tristeza muito grande, assim, estava assim já numa situação limítrofe de uma depressão. De ver tanto tipo de abuso. A gente aprende muita coisa. Por exemplo, na minha época, 80% das mulheres foram abusadas sexualmente. Eu falo isso assim, com quem tem a experiência de 62 anos e já conversou com muita mulher. A gente sofreu uma espécie de abuso sexual, não é? E a mulher, até hoje, ela vem sofrendo algum tipo de abuso sexual. Então, a cultura de que o abusador é impune é muito doloroso ainda para a mulher. Eu não queria dizer isso não, mas espera aí. Mas
Você corta essa parte, mas pode dizer que eu falei que 80% das mulheres, na minha época, foram abusadas sexualmente. Infelizmente. 80%. 80%. A senhora quer que corte? A senhora Não, quer que deixe? Não corte? eu quero que deixe. Pronto. Que eu tenho conversado com mulheres. Eu, nessa época... Ó, a editora é uma mulher, ela tá ali. Pronto. Nessa época que eu fui delegar, que eu estava trabalhando nessa sessão. Foi uma sessão criada. Porque havia um volume de muito menino, porque as meninas iam para a DEAN. E havia um volume de muito menino vítima de maus tratos, principalmente daqueles ofícios que chegavam do Ministério Público. Havia muita denúncia de abuso sexual contra menino, havia muita denúncia de abuso de violência física e maus tratos contra a criança Quilheus. Então, o que aconteceu? Aí o delegado, na época, que eu acho que era o doutor André, conhecido de vocês lá de Guararema. André Aragão. Forte abraço lá, meu vizinho amigo. lá, Eribaldo, Geraldão, uma galera muito boa. Doutor André criou a sessão de atendimento a criança e adolescente na delegacia. Informalmente, porque não existia isso assim nos quadros da Polícia Civil, mas ele criou. Essa divisão. Então a gente ficou trabalhando eu fiquei 4 anos trabalhando com isso. Então era muito doloroso ver assim quantas crianças, quantas meninas e meninos, porque quando tinha assim, menino e meninas, nós acabávamos investigando também nessa sessão. Por quê? Porque às vezes eram assim 3 crianças, 4 crianças na mesma casa, sendo abusadas, sendo vítimas de maus tratos. Não é verdade? E as crianças, assim, a miséria é tão grande. Eu tive um caso de uma menina de 9 anos, que nós conseguimos colocar o pai dela na cadeia, e ela me disse, foi lá na delegacia me dizer 9 anos para soltar o pai dela, porque ela gostava do pai dela. Então, é uma mistura de abuso, é uma mistura de abuso com miséria, sabe? É uma mistura de abuso com fome. É uma mistura de abuso com o conceito da família, com o amor que se esfriou, com a falta de respeito. Mas a maioria dos crimes sexuais ocorre dentro de casa. Infelizmente. Rapaz. Quem abusa das crianças são os pais, os vizinhos, os padrastos. Isso. Eu vou constatar padrasto, né? Os padrastos. Padrastos. É difícil mesmo. Os tios. Então, a maioria desses abusos são acontecidos dentro de casa. Caramba. Pelas pessoas que a criança mais gosta, mais confia. E a gente vê... Eu tive um caso na delegacia... Eu tive um caso na delegacia da mulher Itabuna, que foi um caso até que foi para televisão. O tio, que era padrasto também, uma história assim meio macabra, abusou sexualmente de 2 meninas. A menina de 9 anos teve quando a mulher é deflorada, no laudo vem assim um resultado como se fosse um relógio. Você entende? Assim, 3:15. 15 para as 12. É como se dá a defloração do ímã, né? Sim. Essa menina, 9 anos, ela teve uma defloração assim, que ela teve uma perda imenal em todos os quadrantes. 9 anos de idade. E aí nós fizemos um inquérito e foi difícil, porque naquela época a mãe desistiu. E a mãe podia desistir. Aí eu tive a ajuda do promotor na época. A mãe perdeu o pátrio poder para que a gente fizesse o inquérito, porque a ação não era pública na época. Enfim, nós fizemos e mandamos esse homem para o juiz. Ele foi sentenciado em 15 anos de reclusão. Esse homem Itabuna conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir, voltou e matou o irmão dessa menina, dessa mesma menina que ele tinha estuprado. Tudo dentro de casa. Então, é umas coisas assim muito violentas. Ser policial não é pra mim, olha, não, teve uma certa instituição
que abrigava meninos, que os mais velhos estavam abusando dos mais novos. Não é? Aí eu fui conversar com esses meninos para saber esse histórico. Todo mundo tinha um histórico. Os que abusavam tinham um histórico de terem sido abusados antes. Então, é uma cadeia assim, de abuso, é uma coisa terrível, é uma coisa... São pais abusando de crianças. Outra vez chegou um pastor de um bairro aqui perto do Pontal, com 2 crianças, que ele chegou na casa para visitar o pessoal da igreja dele, ele percebeu que as crianças estavam sendo abusadas. E é aí que eu quero chegar. Como ele é que segurou, se percebe isso? segurou na mão. Tem algum sinal? O sinal dele foi ter encontrado a menina. Ele achou estranho, talvez outra pessoa não achasse. Ele achou estranho ter encontrado a menina de manhã cedo, de calcinha dentro de casa. E aí ele sentiu que o fato da menina estar de calcinha tinha alguma coisa errada. Aí ele foi conversar com a menina. E aí ele descobriu que o pai estava abusando da menina e do menino. Eu acho que é melhor não falar nisso, não. Não é tão triste, né? Acho que é um podcast alegre. Pula essa parte. Tá, não, mas eu não sei até onde vai, é porque assim, o objetivo, na verdade, que os crimes acontecem dentro do seio da família. A maioria dos crimes acontecem dentro de casa, que tem pais abusadores, tem padrasto abusadores, tios, e o abuso se dá assim pelo vizinho, por gente muito próxima. A maioria dos casos são pessoas próximas. Que quem percebe uma pessoa que convive com a família, não é? Um pastor na igreja percebe que a criança está... Ele sente ali, por causa do clima, pelo tanto que o homem bota a criança no colo, por exemplo, ele percebe que está acontecendo alguma coisa errada. Quem percebe? Percebe a vizinha que bota a cadeira na porta e vê o movimento ali na casa, vê que aquele povo vive muito fechado e está acontecendo errada. Percebe o professor na escola, que vê que a criança não aprende. Não rende mais. Não rende, está triste. Percebe o professor, percebe outra pessoa da família. Uma pessoa na família que... a gente tira aquela... Enfim, alguém percebe. Essa é a resposta que é para alertar as pessoas, né? Pronto, deixa essa história dessas crianças que é muito triste. É a sensibilidade da nossa editora. Carla trabalhou com assistência social. Porque eu acho que... eu acho que esse podcast é para ser uma coisa alegre, né? Mas assim, doutora, eu acho importante, sabe por quê? Ao mesmo tempo que é um podcast alegre, que traz histórias divertidas, tem que trazer histórias que são reais também. Histórias divertidas, reais, mas histórias também que... Mas assim... o outro lado. É um lado, infelizmente, que existe na sua... O objetivo é de utilidade pública para que as pessoas fiquem atentas. Eu sou pai de menina. E eu sou piloto, eu viajo muito. Eu fico em casa 10 dias por mês. Os outros 20 dias ela fica... como o pai deve observar, por exemplo. Isso, o que a família deve prestar atenção. Pronto, então eu vou te dizer o que é que a família pode... Eu como pai, que eu estou ausente de casa pelo trabalho, o que é que eu posso ver se tem um tio, um primo, um vizinho, um coleguinha na escola, alguém que pode estar acontecendo alguma coisa com meus filhos? Olha, geralmente é uma surpresa. E quando o pai toma conhecimento, ele não pode fazer muita coisa, porque já aconteceu. Mas tem um detalhe assim, são pequenos detalhes que as pessoas podem prestar atenção. Por exemplo, um amigo da família que bota sua filha no colo. Por exemplo. O tipo de brincadeira que as pessoas que frequentam a sua casa fazem. Até pessoa da sua família, infelizmente. Seu irmão. Ninguém nem acredita, né? Seu compadre. Tem agressor como padrasto, que é o cara que a mãe ama. Que gosta, que tá dividindo a vida com ele e o cara tá abusando da filha né? Não, eu acho que a gente deve se resguardar e observar.
Eu acho que o Todo elemento... comportamento é suspeito, né? Eu acho que o elemento principal nesse caso chama malícia. Não é? Nós vivemos num mundo cruel. E a gente tem responsabilidade de tomar conta dos nossos filhos. Então, infelizmente, nós temos que ter um espírito de malícia com relação aos nossos filhos, para evitar. No meu tempo, quando eu falei que as mulheres eram muito abusadas, porque não tinha muito diálogo, muita conversa entre pais e filhos, não se falava sobre isso. E geralmente quem abusava era um tio, era uma pessoa muito próxima. E a menina tinha vergonha de denunciar para a família, porque não existia nenhuma intimidade entre o pai e a filha, a mãe e os filhos, né? Hoje em dia, não, nós vivemos relações de intimidade. O pai deve buscar nesse filho ou nessa filha, nos filhos, uma relação de amizade. E alertar e conversar sobre essas coisas muito precocemente. Ensinando a filha quem pode tocar nela, onde pode tocar. Isso. Perguntando o que você estava fazendo na casa de sua amiga. Enfim, às vezes até sendo meio contundente. Sendo meio chato. Mas procurando saber o que está acontecendo com seus filhos. Quem seus filhos estão frequentando. Porque vive-se um negócio de... A gente ainda vive num regime de castas, infelizmente. Ah, porque é filho de fulano e tal, gente boa. Gente boa como? Quanto? Né? Então, a gente tem que observar, conversar, fazer amizade com os filhos, saber o que está acontecendo e ter malícia. Muita malícia. Porque o mundo é mau. E a gente que quer, quando a gente quer preservar, pode tomar algumas atitudes nesse sentido de preservar, esperar as coisas certas, no tempo certo de acontecer, porque uma hora o filho vai ter envolvimento sexual. Mas chegar da hora, para que não se queime etapas. E uma coisa saudável. Que não se queime etapas. Seja uma coisa natural, né? Isso, Não né? seja uma coisa imposta nem criminosa. Pois é. Fala de algum patrocínio aí para dar uma... Mas ficou boa essa parte, não ficou, psicóloga? Pronto, agora ficou top. Ficou top. Tem uma torradinha aí e nós temos geleia de quê aqui? Eu procurei os pratinhos. Não Estão aqui. Aqui, ó. Os pratinhos estão aqui. Eu sei que tava aqui. Eu fui Pois é. Fala de alguma coisa enquanto Pronto, eu a sigo gente, doutora já aqui. que está servindo aqui, vai sair aí na imagem, são as conservas Dona Flor. Na verdade, Dona Flor Conservas, porque é assim que está o Instagram da nossa amiga. Arroba Dona Flor Conservas. Viu? Então ela faz Pode o quê? entrar aqui. Ela trouxe no último episódio aqui como é o nome dele? a geleia de pimenta Foi. e o terrine de palmito. Foi no episódio do Paulo Fontes, é o terrine de palmito, tava maravilhoso. E ela fez o teste com a gente aqui. Deve ser uma delícia mesmo. Acabou aqui. Foi um prato enorme que tava aqui e acabou esse troço. Ela também faz conservas de pimenta. Faz conserva. Eu tô agora que eu comi hoje pela manhã foi ó que maravilha, ó. Alho, champanhe e pimenta. Deve Com ser a maravilhoso, hein? torradinha, né? E olha, e a parte melhor, faz o seguinte, vamos dar spoiler não, entra aí, pega o celular rapidinho, arroba Dona Flor Conservas. E Isso. olha, a minha parte preferida são os antepastos que tem lá. Você gosta das geleias, eu gosto dos antepastos. A gente não briga. Não, eu gosto de tudo. Não tem isso comigo, não. Chocolatinho pra doutora, Viu? temos aí? O chocolate tem que pegar aqui, ó. Que não... Você É só ficou de pegar, é só acertar. abrir aí, pega aí, Só abrir aqui? A gente está com patrocínio aqui da Shaw, né? A Shaw é chocolate aqui da região, Então vem premiado. assim aqui. Chocolate caseiro, né? Isso, premiado em Paris como que terceiro coisa melhor maravilhosa. chocolate do mundo. Isso aqui é uma medalha de bronze, ó. Pronto, eu vou levar o chocolate. É todo da senhora. Isso. Puxa, que ótimo. Obrigada. Medalha de Muito bronze obrigada. em Paris. A gente tem o orgulho de dizer que na nossa região não sai só cacau, não. 70%, Sai deve ser uma chocolate delícia. E premiado, viu? Coisa Gosto desses maravilhosa. chocolates fortes, assim, É a marcantes. Shaw. E a Shaw tá aqui com a propaganda na tela também, aqui. Como é feito o chocolate, tudo direitinho. Treat o bar. Meu amigo apareceu aqui, Reno, que frio. A doutora tá com frio aqui, a culpa é sua, viu?
O ar-condicionado tá nota 1 milhão, meu amigo. Valeu mesmo. Você que tem ar-condicionado em casa, quer dar manutenção, fazer a limpeza, ou você que quer instalar o ar-condicionado, chama nosso amigo daqui Frio, Reno e equipe. O telefone dele vai aparecer aqui. Beleza, galera? E agora nós estamos com um patrocinador também novo, viu? Assim como a Shaw, entrou junto com a Shaw, que é a ALD Solar. E também o quê? Você que quer deixar a sua casa automatizada, você que está na rua ainda, quer que ligue o ar-condicionado lá que o Reno deu a manutenção, você que quer acender a luz da varanda como forma de segurança para as câmeras pegarem e tudo mais, você consegue fazer toda a automação da sua casa, se você quiser, pelo celular. Ou você que quer apenas energia solar, você pode vender essa energia para a Coelba e parar de pagar a conta da Coelba. Ou você que tem alguma propriedade em zona rural, que falta muita energia ainda, infelizmente, melhorou bastante, mas ainda falta, você pode botar o sistema off-grid. O off-grid é com banco de baterias. E você pode também fazer, sabe o quê? Melhorar o rendimento da sua geladeira, por exemplo. Eu fiquei sabendo, geladeira funcionando com 12 volts, ao invés de funcionar com corrente alternada. Então procura nossos amigos da ALD Solar e Tecnologia Residencial. Beleza? Obrigado. Telefone deles, 739-9803-2353. Pimenta. E o telefone do representante nacional, Shaw. Entrega em todo o país. Você que está aí com seu mercadinho, com seu empório, né, com sua coco, loja. É coco que tem? Abacaxi, isso daí. Abacaxi. Então, supermercados, empórios, loja de conveniência, você quer um chocolate premiado, não é um chocolate qualquer desse que comuns, não. Chocolate premiado em Paris, com origem em Ilhéus, que é a terra do chocolate. Shaw, 73, o DDD, Isso. 73, que é Ilhéus, 98805-5020. Maravilha. A doutora tá aqui comendo. Vamos continuar aqui, vai, doutora. A senhora gosta de tomar um café? Gosta? Um cafezinho? Daqui a pouco a gente dá o presente do cafezinho, viu? E faz a propaganda da nossa turma aqui. Outro que voltou junto com o Shaw, ele já... que voltou junto na entrada da Shaw e da LD, Lojas Vence Instrumentos Musicais. Você encontra a Loja Vence na Cinquentenária em Itabuna, ou então aqui próximo ao General Osório, viu? Lá em Itabuna você procura Isa ou Rony, e aqui em Itabuna você procura nosso amigo Uri Vence. Beleza, meu velho? Mas... Então é isso aí. Delícia. Vamos falar com a doutora. Vamos falar com ela aqui. É delícia demais. A doutora tá comendo a geleia da Dona Flor aqui. Essa é de quê, essa? Essa é pimenta. abacaxi, o que mais? Abacaxi com pimenta, muito bom. Maravilhosa. Maravilhoso. Rapaz. Não é brinquedo não, viu? Geleia Doutora, de pimenta. 30 anos de polícia. E 3. 33 anos. Conta um pouquinho de como é ser delegada de polícia. Porque tem uma turma que está assistindo a gente, que quer fazer concurso, Sim. quer ser delegado, ou está fazendo direito, ainda não sabe se faz concurso, se advoga, o que é que faz. Como é ser delegada? A delegada. A delegada, eu fui muito feliz na minha profissão. No começo era mais difícil, mas hoje as condições de trabalho são melhores, o salário é bom, ainda não é o ideal. É porque nós das profissões jurídicas somos ainda um dos que ganhamos menos, mas ainda é um bom salário. As condições de trabalho são boas, o ambiente de trabalho é bom. A delegada é a pessoa que realmente comanda a delegacia, né? A última palavra é o... E é quem está de frente para o quem crime. está de frente para o crime. É quem recebe o crime, é a pessoa que está mais próxima do crime. Nas profissões jurídicas, é o delegado, porque é o delegado ali que decide o que fazer ali imediatamente. Certo. Foram 6 anos de delegacia da mulher, 4 anos nessa parte das crianças, né? De infância e adolescência. O que mais? Quais delegacias mais a senhora passou? Teve essas cidades que eu já te falei, teve a delegacia de furtos e roubos em Itabuna, Furtos e roubos. as circunscricionais Ilhéus e Itabuna,
A Delegacia do Meio Ambiente foi muito agradável trabalhar na Delegacia do Meio Fala um Ambiente. pouquinho da Delegacia do Meio Ambiente, como é que é o dia a dia, A quais são os delegacia- crimes a Delegacia do ambientais, Meio como é que- Ambiente- como é que é o dia a dia? A área de atuação é muito grande. É da Costa do Cacau, da Costa do Dendê até a Costa do Descobrimento. Caramba. A área é muito grande de atuação. Então, os problemas de poluição sonora, poluição ambiental, os problemas dos manguezais. É muito interessante. São numerosos os tipos de crimes praticados contra o meio ambiente, né? Tinha uma época que tinha o tal do paredão, né? O cara saía com o carro com um mundo de som no Tinha. fundo. Sempre teve problema. Olha, Carnaval e Olivença era o que tinha, paredão. Era insuportável. Tinha um paredão lá na Praia do Cristo que a gente ouvia aqui no portal, lembra? Era A gente não verdade. dormia no Todo portal. domingo. Todo domingo. Todo A gente domingo. passava o domingo todo ouvindo o paredão da Praia do A Cristo. música do cidadão. Vocês trabalhavam também com esses crimes mais de jurisdição do IBAMA e tudo mais? Sim, fazia parceria, né? Desmatamento. Com o desmatamento, as questões das APAs, né? Das unidades de Sim, preservação. Área de proteção, Aqui nós temos Conduru, o né? Conduru e aquele Parque Boa Vista. O Parque Boa Vista aqui em Ilhéus que devia Parque ser Boa mais Vista- utilizado. O Ilhéense O Parque não Boa sabe que Vista tem é aquilo. tão lindo. É verdade. Você entra ali perto do fundão e você sai do Banco da Vitória. Isso. Muito lindo. Ali tem uma mata linda. Atrás Ali- do seminário, do Sim. cemitério novo lá. Ali Manaceiros. devia ter uma trilha, devia ter assim Reviver. um incentivo ao ecoturismo desse parque, porque ele é muito lindo. Pois esse Ocupar. parque devia ser um atrativo turístico da cidade. Com certeza, é muito lindo. E, inclusive para aumentar essa questão da preservação. Né? No E município de Ilhéus, conscientizar. inclusive, né? Porque eu lembro que quando eu fiz faculdade, a gente foi no Parque do Conduru e foi no Ecoparque de Una. Ecoparque que chama, né? O de Una. De Una, o Ecoparque de Una. O Ecoparque de Una, parte do Ecoparque ainda é de propriedade privada, né? Ah, é? Olha. É. Legal. Os donos resolveram fazer a preservação e transformaram no Ecoparque. Que Mas bom. é muito lindo. Lá tem Tinha. um rio maravilhoso Tem ali um dentro do rio. Ecoparque. Eu sei que a gente foi fazer uma trilha lá uma vez, apareceu tudo que é tipo de bicho, cobra, pegada de onça, macaco de todo jeito, é um negócio lindo. Muito lindo ali na Una. Muito bom. Muito bom. E furtos e roubos? O que é que a senhora pode dizer pra gente de furtos e roubos? Que é o mais comum, né? Talvez seja a delegacia que mais gira trabalho. Furtos e roubos está muito ligado à questão do uso de droga, o tráfico de droga, né? Eu acho que a delegacia de furtos e roubos devia trabalhar em parceria com a delegacia De tráfico, de tráfico, entorpecentes. de entorpecentes, porque a gente vê assim, o furto furta para os Usar. furtos menores, para comprar droga. Agora, tem aqueles casos mais complexos de estelionato, de golpes, né? Diz que agora o golpe mais comum no Brasil, eu nem peguei isso, graças a Deus, é o tal do Pix, né? Diz que o golpe mais comum é Pix. Na né? época da senhora devia ser o golpe do cartão. Isso em Tinha. Itabuna foi um Problema. O uma cartão, onda de golpe do cartão em o Itabuna. carro, né? Trocava o chassi, tinha aquele negócio do fazia carro o Pokémon, clonado, carro clonado. Pokémon. Hoje é muito... Rapaz, Itabuna... Era muito. E o número de ocorrências de Itabuna era muito grande. Muito grande. Eu trabalhei Itabuna na- Centro, né? Eu trabalhei na delegacia da seção de furto de veículos, porque era muito grande. E a facilidade de furtar veículo era muito grande também, né? Eles pegavam o carro e faziam... De um carro só faziam uns 3, né? Era tanta história em Itabuna. E isso Tem acabou algum caso agora. assim que a senhora conte assim, que foi, que tenha sido um caso Ah, durante sim, o furtos e sim. roubos lá, que foi assim, Sim. louco? De um ladrão que chegou lá na delegacia, por exemplo, né? De um ladrão que chegou lá na delegacia, e aí eu fui interrogar. Eu disse assim, o senhor furtou essa televisão, aquela televisão, se lembra aquela televisão de 29 polegadas? Lembro. Poxa, o Tem cara leva... imagem ainda, um peso. O cara levou daquela na cabeça. Um peso. Rapaz, Aí eu disse, o senhor furtou a televisão? Ele disse, não, minha senhora, eu ia passando, a televisão estava no passeio. olha. Eu olhei para essa televisão, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, eu levei. Mas ele não tinha sido... Tinha umas histórias assim, surreais, né? História de ladrão. Aí eu
Tanto até hoje que tem gente que faz assim. Quando alguém está contando uma mentira, aí fala assim, você está contando história de ladrão para delegado, né? Porque cada história surreal. A senhora que falou que a delegacia ligada à parte de crianças e jovens foi onde a senhora se sentiu mais triste. Foi. Criança e onde a adolescente. senhora trabalhou, delegacia ou cidade, que a senhora se sentiu mais feliz e tranquila? Fica parecendo que eu estou puxando o saco de vocês dois. Um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, a delegacia do meio ambiente foi muito bom. Mas desses lugares todos que eu trabalhei, o lugar que eu amei foi Buararema. Buararema eu fui muito feliz. Eu cheguei em Buararema, a delegacia funcionava no fundo da rodoviária. Eu lembro disso. Junto do banheiro público. Por sinal, o banheiro público era junto da sala do delegado. Imagine a situação. Era isso mesmo. E aí nós conseguimos, na época, junto ao governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração, alugar uma casa para mudar a delegacia de lugar. Depois chegaram móveis novos. Aí chegou uma viatura nova. A equipe de trabalho era muito boa. Nessa época já mudou ali pra Rua Pastor Freitas, ali em frente à maçonaria, ou foi outra casa? Foi outra casa. Foi atrás, naquela rua de trás. Na época que Eusita era... Doutora Eusita era... Você lembra onde era... A delegacia? Não era de da ser São na Bento, esquina- não. Tinha uma delegacia no Era São uma Bento, casa né? de esquina. Em frente à maçonaria, será que já era? Não. Uma casa de 2 pavimentos? Não. Não era não, né? A senhora chegou a trabalhar ali em frente à maçonaria Não. do Buararema? Não, né? Não. Ali é bem recente. Aí nós conseguimos tirar a delegacia lá do fundo da rodoviária, com a ajuda do governo do Estado. Depois, havia uma parceria muito boa. O juiz era doutor Higino, a promotora era a doutora Eusita. Então, o delegado trabalhando assim com a parceria, Isso. com o Ministério Público, o Judiciário, eu acho que em termos de trabalho para o delegado é uma coisa quase perfeita. Foi muito bom a época. Nós Tinha muito crime lá? Cidade pequena como Buararema. Crime ambiental era bem o que tinha. tinha crime ambiental, tinha a questão dos índios, né? Todo mundo Dos vivia com medo lá. índios, Foi quando começaram aquelas questões territoriais dos índios, né? Isso. E os índios invadiam fazendas. Prefeitura, Câmara de Vereadores. Pronto. Foi a Naquela Força época- Nacional pra lá. Naquela época que teve também uns bandidos na zona rural. Lembram Foi disso? a época que criaram aquelas unidades de pacificação no Rio e eles saíram pelo Brasil todo. Foi. Aí tinham quatro pessoas cometendo crimes contra o patrimônio na zona rural. Rapaz. E como ali Buararema é uma situação limítrofe complicada. Porque Buararema, se você pegar ali, você sai em Ilhéus, você sai em Em Santa Una, Luzia, você isso. sai em Una, você Sai em sai em Itabuna. Itabuna. Qualquer lugar de Itabuna dá pra sair ali. Então ali, né? Aí tinham 4 naquela época, assaltando fazenda. E tem muita gente que mora na fazenda ali. Ali tem muito pequenos produtores, né? Que são chamados burareiros, né? exato. Pequenos produtores, gente que faz farinha, gente que faz Planta cacau Planta mesmo, cacau, banana, hortifruti. hortifruti. Ali tem propriedades pequenas. Aí os donos dessas propriedades dormiam no mato, debaixo de lonas, Cara. porque ficavam com medo. Foi uma época Terrível. muito difícil para a zona rural ali. Aí nós conseguimos uma parceria com a polícia militar e fizemos uma equipe. Essa equipe fez campana, teve um tiroteio e capturou todo mundo. E ficou assim uma tranquilidade. Aí ficou uma beleza. E as ações que nós fizemos policiais lá em Buararema deixou a cidade muito tranquila. Deixou. A cidade começou a paz. dormir com a porta encostada de novo. Aquela situação de cidade, que deve ser em toda cidade pequena, né? A gente dormia com a porta aberta praticamente. a gente imagina, eu também morei em cidade pequena. Nós imaginamos morar numa cidade pequena e ter esse conforto Isso.
da segurança. Esse é o atrativo da cidade. de que né? Conhecer todo mundo. Conhecer todo mundo e saber o que todo mundo faz da vida, saber a vida de todo mundo Ir também. pra casa de todo mundo vai pra sua também. Vai pra sua também. gente- Comer bolo no final da tarde na casa da vizinha. São João Na passou casa por de aí, Carla. né? Sim, São com João passou certeza. por aí, era clássico. Então, Buararema ficou uma cidade tranquila novamente. Que bom. E aí fui muito feliz em Buararema. Claro que voltar para Ilhéus, trabalhar em minha casa, bem perto da minha casa, que verdade. eu morei muitos anos fora nessa cidade. Teve algumas que eu morei. Eu morei em Potiraguá, eu morei em Guaí. Eu morei O em Tiraguá tem que morar, porque É longe. Potiraguá. né? Potiraguá é muito longe, né? É. Potiraguá. Dá pra Potiraguá ficar foi indo e muito voltando, tranquila. não. Eu fiz boas amizades em Potiraguá, a cidade é pequenininha, né? Isso. Eu morei em Guaí. Teve algumas cidades, Camaquã, eu residi em Camaquã. Teve algumas cidades que eu tive que morar. E morei muito tempo em Itabuna. Morei em Itajuípe. Aí, de repente, você volta para casa, Ilhéus. E eu consegui comprar uma casa na rua que eu fui criada. Bacana demais. Aí foi muito bom. Consegui Que voltar show. para a Rua do Bonfim. Na Rua do Bonfim, que Eu hoje é moro Davi na Rua do Maia. Bonfim, e hoje é Davi Maia. Isso. Consegui voltar para casa, morar na mesma rua, me aposentar na cidade onde eu vivi, fui criada, comecei. Foi muito E bom. Morar Deu tudo no certinho. Pontal que ainda dá pra deixar a cadeira na porta, É. tomar essa fresquinha do vento, que eu acho isso aqui É. fantástico, Pontal. Pontal a gente ainda senta na porta, senta até meia-noite na porta, nos dias mais quentes. Esse período de pandemia, não. Ficou tudo realmente recluso. A gente Foi. estava dando aulas aqui, online, e saía do estúdio, 8 da noite, 9 da noite, o Pontal estava um cemitério. Você não As via ruas ninguém ficaram na rua, desertas, As ruas ficaram todo mundo realmente ficou recluso. Mas aí devagarzinho a cadeira Agora, voltou quando pro voltou, passeio, né? A gente está na zona boêmia, né, de Ilhéus. É. Os bares são aqui, os restaurantes são aqui, a noite da Esse bairro é um cidade bairro aqui. romântico. É um bairro boêmio, romântico. Ó, continua a conversa aí, eu vou pegar mais um presente para a senhora ali, que falou que adora tomar um cafezinho. Maravilha. Ótimo. Doutora, como é que é essa questão de ser a delegada da mulher, voltando para aquele papo lá da mulher, Tá. quando chega uma mulher violentada, aquilo dói também na mulher? Porque a senhora falou que o contingente hoje não dá para ser 100% mulher, né? Mas existe Um envolvimento emocional. Assim, a senhora leva essa carga do trabalho emocional, energética, vamos dizer assim, para casa no final? Levava, Não, né? nunca levei. Eu acho que foi por isso eu não tenho nenhuma... Eu não fiquei doente porque trabalhei tantos anos numa pressão tão grande que é uma delegacia. Eu sempre soube separar. O que era da delegacia ficava na delegacia. Certo. O que eu acabei me envolvendo mais foi esses crimes contra a criança. Certo. Eu acabei me envolvendo psicologicamente mais. Porque isso é muito que eu tinha filhos também, eu tenho filhos, né? Eu tinha filhos que eu tinha que deixar em casa também. Tinha histórias parecidas. A gente se identifica numa história da mãe que precisa deixar os filhos em casa. A gente se identifica na história da mãe que outra pessoa estranha é quem cria seus filhos pela necessidade de você trabalhar. A gente se Seja uma identifica. babá, seja uma vizinha, né? Seja uma babá, seja uma vizinha. A gente se identifica com muita coisa, porque é mãe e é delegada e tem histórias parecidas, se identifica. A gente identifica também com o comportamento do esposo. A gente acaba comparando com aqueles maridos que vão ser ouvidos na delegacia. Assim, o meu é pior, o meu é melhor. Caramba. Eu acho que sim, a gente se envolve. Mas eu sempre tive o cuidado de não levar para casa. Eu conversava muito pouco sobre o que acontecia na delegacia em casa. Só quando tinha alguma coisa bem engraçada, aí eu contava para se divertir. Porque às vezes acontecem umas coisas engraçadas. Tipo o que, assim? A senhora lembra de alguma? Aquele caso de Borarema, né? Do homem que foi na delegacia registrar uma ocorrência porque ele estava sendo ameaçado de morte. E quando eu fui ouvir sobre a ameaça, ele me disse que tinha um vizinho que todo dia arrastava um facão na porta lá no passeio, dizendo: ainda mata um corno nessa rua, ainda mata um corno nessa rua.
E eu disse Guararema assim... não tem cor não, viu? Aí eu disse assim, ô moço, como é que o senhor sabe que o homem traído é o senhor? Ele disse, não, doutora, eu não tenho muita certeza não, mas por via das dúvidas é melhor registrar. Umas coisas assim que a gente acabava contando em casa, as loucuras, né? Que a gente chegava em casa e contava umas coisas engraçadas que acontecia, né? Como na delegacia da mulher, uma vez um homem correu atrás da mulher para arrancar a orelha dela, porque a mulher tinha feito uma carta para o amante. Eita. Aí eu pedi a carta para ler. Realmente era uma carta marcando o encontro com a pessoa. Aí eu dei a carta para ler, para ele ler, e ele, não, a senhora lê, eu descobri que ele não sabia ler. Eu digo, vou consertar esse casamento. Pronto, já obviamente. que você não sabe o que está escrito, Não sabe o peraí. que está escrito, eu conserto agora. E aí eu falei para ele assim, você gosta de música sertaneja? Ele disse, gosto. Você gosta de Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo? Para falar a verdade, nem era minha praia, eu gosto de MPB, mas eles tinham A senhora assim... foi o jeito, né? Salvar um casamento. Foi o que veio na cabeça. Ele disse, gosto. Então, eu vou ler essa carta para o senhor. Aí eu peguei a carta e li assim. Pense em mim, chore por mim. Ligue para mim, não ligue para ele, não chore por ele. Ó, isso aqui é a cópia de uma música? Isso. Ele disse, é mesmo, doutor? Eu disse, é. Eu disse, ô, meu amigo, toma aqui esse negócio, joga isso fora. Isso aqui é uma cópia de uma música. Aí ele pegou. Eu posso rasgar, doutor? Eu digo, o documento é seu. O documento é seu. Para não dizer que a delegada mandou rasgar a carta. Aí ele rasgou a carta. Eu digo, agora abrace sua esposa. Peça perdão a ele. Aí saíram de lá abraçados, passou alguns dias. Ele passou na delegacia para me agradecer, porque eles estavam vivendo muito bem, eles tinham feito uns reajustes no casamento. Isso. E que estava tudo bem, que estavam vivendo um romance. E aí, no final da conversa, ele disse assim, ô, doutora, graças a Deus, a senhora tirou um peso na minha consciência. Da minha consciência. Então, isso a gente... Eu tenho uns amigos que falam, Marília, você devia escrever um livro, porque tanta história, né? Isso aí a gente tem que contar em casa, né? Tem que se divertir, tem que contar em casa para alegrar todo mundo em casa também. Não escreve um livro, mas faz um podcast. Mas na hora que ele falou assim, a senhora tirou um problema da minha consciência. Aí eu olhei para ele assim e pude ver assim, sabe? O chifre na cabeça, porque esse aí não tinha jeito para tirar. As coisas que aconteceram assim, né? Que a gente dava risada quando chegava em casa. Tomara que ele não assista. Não, mas tem muito... É mesmo, né? Será que ele vai assistir? Me preocupei agora. Mas tem muitos anos disso. Ele disse que estava feliz. Teve muitos casos parecidos. Ele não vai achar que justamente esse é o dele, né? Tinha muita coisa, assim, muito interessante, que a gente acabava ajustando, né? Teve um caso de um cigano lá em Itabuna, que as mulheres estavam brigando entre si. Elas iam muito para a delegacia, porque volta e meia elas brigavam. Aí eu resolvi chamar o cigano para consertar o casamento dele. Aí ele chegou lá na delegacia, não vou dizer o nome das meninas, né, obviamente. Eu dizia, olha, fulano, você vai ter que decidir para acabar com essa confusão, porque você não escolhe uma. Aí ele olhou para uma, olhou para outra, ele disse assim, quem vai me escolher? Quem vai ficar comigo? Aí uma dizia assim, por mim eu não largo. A outra dizia, eu também não deixo. O cabra bom, cigano. Aí eu disse, fulano, resolva seu problema, administre bem essa situação, né? Consiga dar paz a essas mulheres, para todo dia ela não estar aqui na delegacia, porque todo dia que uma encontrava com outra na rua, uma puxava o cabelo da outra. Aí acabavam indo para a delegacia. Aí eu pedi ele para se ajustar. E eu soube, muitos anos depois, que os filhos foi quem ajustaram as mulheres, né? Porque os filhos de um relacionamento e do outro ficaram amigos. E acabou ficando todo mundo em paz. Todo mundo amigo, todo mundo em paz. Então teve umas coisas assim bem interessantes que a gente tentava ajustar na delegacia. Rapaz... Doutora, de um momento para cá, eu não lembro disso como uma coisa antiga, mas de um certo momento para cá, a história policial começou a ganhar muito destaque na mídia. É programa policial, né? Reconstituição, muita coisa na mídia. As páginas policiais dos jornais começaram a ser as campeãs. Blogs, hoje só mostrando
coisa de polícia, né? Até do exterior, né? Até de fora. Coisas isso. que se passa lá na Europa. E Isso, tem mulheres, tem umas meninas fazendo blogs, né? Com casos de crimes acontecidos na Escandinávia. Pois é. Rapaz. Assim, a senhora que tem 30 e tantos anos, nem sempre foi assim. E o que é que mudou? As pessoas gostam desse tema? As pessoas sentem uma atração para ver uma história policial? Olha, eu acho criminosa? que eu acho que todo mundo assim, todo mundo tem um pouco de investigador, não é? E todo mundo gosta um pouco, uns mais, uns menos, de saber o que está passando na vida dos outros. E eu acho também que tem umas pessoas que gostam de violência. Né? São pessoas que antigamente só assistiam filme, assim, tipo um massacre. Bang. Não um massacre da Serra Elétrica, não, assim. Teve gente que sempre gostou dessa história de muito sangue, muita violência, muito crime. E que hoje em dia isso se tornou assim na mídia, isso se tornou assim uma coisa popular. Sim. Então a gente vê que esses dias eu estava assistindo um programa numa rede de televisão mais famosa do Brasil, no horário nobre. O jornal é 2, 3 blocos só policial. Só fulano tinha. Foi preso, fulano foi preso, fulano não é envolvido sei o com quê. tráfico, fulano matou, não sei o que está sendo crime investigado. não sei aonde. E assim, eles pegam um crime, eles estendem aquele crime por capítulos e dão ênfase, eles dão chamadas. E tem criminosos hoje famosos. Famosos. O último aí que deu um baile em todo mundo aí, como é o nome dele? Agora no meio do mato aí? Que foram caçar ele lá em Brasília, que ele estava Sim, matando um monte pois de é. gente lá, né? Então, isso, As infelizmente. histórias viram séries nos canais, coisa. Infelizmente, isso. E aí o mundo foi se tornando mais violento. Eu acho que isso contribui, E realmente. o amor foi se esfriando. Isso, inclusive, é profecia sobre a terra, que o amor se esfriaria. O amor foi se esfriando nas pessoas. E isso foi se tornando uma coisa boa de se ver. Infelizmente. Porque raramente. Lázaro. O caso do Infelizmente, a gente poucas vezes liga a televisão, né? E não vê uma coisa policial acontecendo. E eu acho que foi se popularizando, foi se tornando normal, entrou na nossa vida, na nossa casa, na nossa rotina, as questões dos crimes. E a gente foi convivendo com isso. Para a gente ficar longe disso. Teve um último crime aí, teve essa guerra da Ucrânia, por exemplo. É tanta gente morrendo. Né? E tanta gente, Que fazendo uma mídia em cima de uma guerra. Eu passei assim uns 3 dias sem ligar a televisão, sem assistir jornal na televisão, sem prestar atenção à televisão, porque isso estava me constrangendo ver tanta gente morta. E assim se passa com a gente quando tem um caso policial. Quando tem um caso policial, aí eles ficam ali, os jornais insistindo e mostrando a mulher que esquartejou o marido, e aquilo vira série. As questões, os filmes policiais, cada um mais bárbaro do que o outro, o cometimento dos crimes na máfia. Enfim, isso se tornou assim uma coisa policial ou popular, e eu não sei por que agradável. E dá ibope, dá Estão mídia. glamourizando a coisa. O que é pior. Que a pessoa, será que tem alguém que se enxerga ali? Eu acho que tem. É a mesma a gente coisa. não sabe o que está dentro de cada ser humano. Porque, repare, o delegado, por exemplo, né? Eu já estou fora da delegacia há mais de 2 anos. E ainda tem gente que a gente senta assim, no restaurante, numa lanchonete, vem alguém contar. Você está acompanhando o tarado de não sei o que, não sei aonde, o ladrão de não sei quem, né? O estuprador de. Aí eu falo, não. Aí fico assim meio decepcionado. Poxa, por que ela foi delegada e não está acompanhando os casos Justamente por isso, mano. Justamente por isso. Eu passei a vida toda nisso aí. Isso aí, para mim, é uma coisa que não me alegra. E eu não sei como consegue alegrar o coração de uma pessoa em ficar
ouvindo, vendo uma misérias. miséria que alguém sofreu naquela história, alguém perdeu a vida, alguém né, foi barbarizado naquela história e agora a outra pessoa está curtindo aquilo. E agora tudo muito tem, louco tudo tem isso, né? câmera, né? Todo lugar tem câmera, eles filmam as mortes e as mortes se repetem. Tem amigos nossos que ficam mandando as barbaridades. Um corpo no chão cheio de sangue. Aí manda no WhatsApp da gente as violências, um furou, tu cortou. E A aí, gente da aviação tem um código de honra aqui entre nós que dentro de uma queda, né, de avião não se mostra o corpo das vítimas nem nada. É Então, mesmo. Eu a não gente sabia não- disso, mas realmente é verdade. né, nos grupos de aviação isso é totalmente banido. Imagine, né? E a gente pega no pé. Mas infelizmente ainda mostram de acidente, né? Aí não tem jeito. E é tudo muito triste. A vida humana é muito boa, viver é muito bom. Né? Você tá vivo é muito feliz, tá vivo, viver em paz, é outra coisa. Então, assim, você vê um acidente, aí fotografam, passa no lugar, a pessoa História naquela quanto pior, situação, melhor, né? né? Que horror. Até gente que você conhece, que você sorriu Isso. junto, que você viveu junto, que você bebeu junto, que você comeu junto, gente que você conviveu. De repente você vê numa situação lá, da cabeça partida, de um tiro na barriga, no coração. A situação lá de envolvendo sangue. É muito triste, é muito triste. Eu não sei que prazer tem nisso também. O nosso maior cuidado é uma mãe ou uma esposa, né, um pai e tal, receber a foto do seu filho pegando fogo. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente. E no grupo, se alguém põe, a gente chama a atenção, mas chama a atenção mesmo. Isso aí não é para circular. Isso não é Porque pra eu ser acho que nada, a morte, né? Não acho que a morte é uma coisa banal. não é pra banalizar Não é. mesmo, não. É banalização da violência. A banalização da violência, falou certo. Porque a morte é o fim, né? A gente não vai ver mais. Exatamente. Perdeu, é a perda, é a viúva que ficou sozinha, até tenho um é o irmão que pensamento, ficou sozinho. Eu tenho até um muito pensamento, triste. vamos dizer assim, que é só meu, como diz a Nasal, que é só meu, não tenho a pretensão de ir para a cabeça de ninguém, de virar convencer meme, nada, né? de Porque agora tudo vira meme. Exatamente, mas eu acho que uma arma letal é um negócio muito complicado. Devia ter uma arma paralisante, né? Um choque, uma cola, uma rede, um negócio que paralisasse a outra pessoa. Porque o objetivo é paralisar, né? Para que a pessoa não tenha reação e não matar. Eu acho que matar por... E agora que está se matando por coisa tão banal, por um celular, por nada, né? E ficou assim. Devia ter uma indústria disso aí. E a arma paralisante, não letal. E a arma de fogo, a arma que mata, a arma que gera perda numa família, se vulgarizou no país, infelizmente. Aquela história daquele rapaz, não é? Que os estilhaços no aeroporto atingiram aquela menina que estava vendendo o bilhete. Né? Coisa recente aí, né? Coisa recente, né? Banal. Um homem entra no aeroporto com a arma carregada, a arma dispara. Falar em aeroporto. Tráfico internacional de adolescentes, de mulheres. A senhora chegou a trabalhar com isso? Eu tive um caso, tive uma história em Buararema. Tive uma história de Buararema. Claro que eu comecei a apurar e passei para a Polícia Federal, mas antes do caso ir para a Polícia Federal, o doutor Egino era o juiz da época, determinou a prisão de algumas pessoas lá em Buararema. E vocês se lembram disso? Vocês que são de lá? Eu lembro sim. Teve um caso de tráfico de mulheres. O que é que as mulheres podem fazer para se proteger desse tipo de crime? Porque é recorrente, né? Isso aí acontece todos os dias. No Brasil e no mundo. Gente indo para outro país para trabalhar com uma escravo, promessa tal e a promessa chega. Tem aquele golpe. Um homem estrangeiro vem no Brasil, aí começa... Agora, esse golpe aí, ó, tá mais forte do que antes. Começa a namorar, vira namorada, eles são românticos, aí levam pro exterior. E lá viram escravas sexuais, né? Tem acontecido muitas coisas. Lá em Buararema, por exemplo, era uma pessoa que estaria levando as mulheres de Buararema para um país na Europa, onde elas eram prostitutas. Mais uma levou com o documento de outra. E o documento da outra, ela era adolescente na época. E fez aquela confusão, porque tinha uma pessoa com menos de 18 anos que tinha viajado. E a gente fez o inquérito inicialmente pela questão da falsidade
documental, e isso desagou na questão do tráfico internacional de mulheres. Isso. E isso aí passou para Dr. Higino. Também em Itabuna eu tive um caso também, teve um homicídio, e o homicídio foi para ocultar. Eu era titular da segunda delegacia Itabuna. Itabuna é dividido em 2 cidades, em duas áreas. 2 áreas. Chama circunscrições. E foi cometido um crime para ocultar uma questão de tráfico de alguém que ia denunciar, porque a filha tinha ido e não sabia onde estava. Então, depois assim, aconteceu um genocídio, morreram algumas pessoas da família, mataram as 3 pessoas da mesma família, envolvendo a questão de ocultação de um tráfico de mulheres em Itabuna. Né? Foi. Uma queima de arquivo. Foi. Tivemos um caso assim também. Ainda acontece, infelizmente. Rapaz. Bom. Hora de Dona Caneca Atelier, viu? Dona Caneca Atelier, então. Olha o carinho que essa menina tem com a gente. Presta atenção. E vai tomar um cafezinho aqui, viu, doutora? Nessa caneca aí a partir de agora. Pode abrir, é um Posso presente. abrir? Pode, Dona abrir. Caneca Atelier. Você que quer sua caneca personalizar com sua logo, se quiser comprar do Papo de Avião, compra lá direto com elas a preço de custo. Nada, a gente não vai levar Não absolutamente vai levar nada. nada. A gente só tem o carinho. Medley Milena, um abraço. @Dona Caneca Atelier. E- Olha aí como é que tá bonito. Ó. Quando a doutora abre, a gente vai falando aqui, ó. Montadoras de aeronave, construtora, fabricante de aeronaves, né? Segue lá, é o Bruno Montaé. Só seguir lá que vocês vão conhecer as aeronaves dele. E quem tem carro e que viaja grandes distâncias vai saber por que a necessidade de ter uma Gente, aeronave. que coisa mais Olha, chique, não é bonita? linda. Amei. Mostra Eu pra essa câmera vermelha aqui, ó. Pode botar. Isso. Olha que coisa linda, amei. E eu gosto de caneca. Pronto. Dona Caneca Atelier. Linda. Coisa boa demais. Top. E chica top, olha que linda. Tá lançado o desafio para Bruno Montaé e para você que tem negócios em outras cidades, longe, que não é atendido pela aviação comercial. Jiquié, Guanambi, Barreiras, Norte de Minas, Espírito Santo, Irecê, Bom Jesus Teixeira da de Lapa. Freitas, Lapa, Juazeiro, Petrolina. Você que fica aí 10, 12, 15 horas para visitar seu negócio, um advogado, né, que tenha causas, né, um associado lá em outra cidade, médico que precisa fazer plantão em outros lugares. Fala com a gente, liga aqui pra gente. 9803-2353. A gente vai deixar o avião uma semana com você, para você experimentar o que é que a aviação vai fazer na sua vida. Beleza? Beleza? Bruno Montaé, segura essa aí, viu? E urnas funerárias, nosso amigo Sandro, são as urnas Monte Sinai. Até de urna funerária a gente fala aqui. Inclusive, Poxa. Sandro, mande a de Lauro, viu? Manda Pra a minha. ficar aqui Vou do botar ladinho, aqui, aqui, ó. Bonita, Fazendo né? propaganda de uma urna funerária. Ai, não é brincadeira não, viu? Não, vai mandar. Eu quero ela aí. Como é que a gente conheceu esse fabricante de urnas funerárias? Sim. Ele não conseguiu mais tocar o negócio dele por questão de muito sucesso que as urnas funerárias dele fez. Então ele comprou um avião e veio pra cá, pra escola, aprender a voar, porque senão ele não conseguiria atender seus clientes. Imagine. E hoje ele vem aqui no programa agora e falou assim, ó, eu vou patrocinar vocês são os caras retados mesmo aí, bota minhas urnas funerárias, e uma forma de agradecer, pois o homem comprou um avião, aprendeu a pilotar para poder atender os próprios clientes. Urna funerária. Você de prefeitura, você que tem seu velório aí, chama lá o Sandro, Urnas Funerárias Monte Sinai. É isso aí. Que visão, né? Poxa. Pois é, ele tá em Natal Ele hoje. sacou Hoje que isso ele é de Vitória da Conquista. era bom, né? Grande negócio. Ele é de Vitória da Conquista, tá em Natal hoje fazendo negócio. Graças ao avião. A nossa parte, como é que eu posso dizer? De ajudar realmente. A gente colocou aqui como patrocinador, claro que a gente não cobra nada, que é o Centro Manaim, viu? Você que encontrar essa pessoa vendendo chaveirinho no Centro Manaim, você está ajudando várias pessoas a deixarem de ser dependentes químicos, viu? Falando do episódio, todos eu falo aqui, eu não sei como da senhora será tomado também pelo canal do YouTube, mas o pastor Washington, ele ensinou
a você detectar se seu filho ou parente, ou qualquer coisa, Algum irmão, conhecido qualquer. está entrando para o mundo das drogas. E foi dado como conteúdo apelativo. Mas o episódio está lá. Então vão lá no episódio do Pastor Washington, se eu não me engano é o episódio número 4. Deem um joinha, compartilhem, deem a moral lá. Vocês podem ver que a visualização dele está bem É o baixa. pastor daquela igreja ali na Savoia. Não, Ele é de advogado? Itabuna, Ele é Não, de não, Itabuna. Ah, não, é de Itabuna. Itabuna. Isso. O Centro Manaim fica, se eu não me engano, na Nova Itabuna. Na Nova Itabuna, exatamente. É bem antigo esse centro em Itabuna. Isso. E tem vários lugares do Brasil, não é só aqui não. É @Centro Manaim. Eles, assim como eles dizem, craque, só Cristo, e contribuam mensalmente. A nossa parte aqui não leva absolutamente nada, viu, pessoal? Outra coisa que ele pediu, presta atenção à pessoa que está vendendo o chaveirinho e ao chaveirinho, para você não estar comprando agora aí um chaveirinho falsificado, viu? Então vamos lá. Bom, Eles tinham em Itabuna um carnezinho. Ah, era? Tinha? Tinha. Bacana. Tinha. Eu Que morei um show. tempo, eu morei um tempo em Itabuna e eles deixavam na casa da gente um carnezinho. Aí. E a gente Ele contribuía falou todo valores mês. aqui, tá lá, acho que Pra R$450, alguma coisa assim, que Quem custa tem- o interno lá. Quem tem condição de pagar, aí a família paga. Não, mas era 450 pouco. Era, reais. parece que era R$30 por Isso. mês que a gente dava de Exato. ajuda, passava todo mês lá. E a Exatamente. gente está aqui com a delegada e assim, muitos crimes saem através da droga, né? Com certeza. Furtos e roubos, violência doméstica, muita coisa acontece ou vira exponencial por conta de consumo de E drogas. não é só de isso, qualquer não. É transformar um homem que tá ali na Ele foi escória, transformar um homem que foi tá... belíssimo. A história dele, ele saiu de lá casado. Né? Foi? Entrou É. viciado, saiu casado, pastor. De pastor. Olha que E, coisa, ele, né? e não é só Mudança de vida. não é só a droga ilícita, ele informa que alguns dependentes são dependentes de, De álcool. Não, eu combustível. conheço algumas... Álcool Eu conheço alguns alguns centros de tratamento aqui em Isso. Ilhéus. E já fiz levantamento cadavérico, viu? Viu aí? De gente que tomou aquele álcool da bomba de gasolina. É esse mesmo. Esse aí mesmo. morreu. É. Não tem Ali jeito é não, aquilo ali é... Letal, Deus me livre. fatal. Uma Eu não forma sei de como tirar tem a gente que própria vida, sobrevive. infelizmente. Viu? Doutora, Vamos a lá. ideia hoje é justamente essa de prestar um serviço de utilidade pública para as mulheres. Mostrar o quanto elas estão empoderadas, o quanto elas podem contar com a proteção do Estado, da Delegacia da Mulher, dos profissionais e das leis todas que protegem ela. Queria que a senhora, a gente chegando aqui já próximo ao término, falasse um pouquinho da Lei Maria da Penha. O que é que a mulher ganhou com essa lei? O que é que mudou na estrutura de trabalho de vocês? O que é que realmente funciona na Lei Maria da Penha para que todo mundo saiba? Porque a gente só fala Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha, mas de fato o que é a lei e como a mulher pode se sentir protegida através dela. Não, principalmente porque os crimes eram cometidos, eram considerados crimes comuns. Então, quando se cria uma lei especial sobre determinada prática de crimes, eles dão um tratamento especial. A gente ainda tem muita coisa para fazer pelo atendimento das mulheres. A Bahia já avançou muito com a criação das DEANs, das NEANs, que são os núcleos de atendimento. Essa rede de proteção à mulher também tem ajudado muito no combate à violência contra a mulher, mas é necessário se fazer mais. É necessário mudar o aparato, as viaturas, as condições de alguma delegacia, porque o atendimento. Porque quando você tem um lugar que você dá dignidade para quem trabalha, dignidade para quem atende, todo mundo ganha. Exatamente. Eu acho um contrassenso que a mulher se empoderou e o número de crimes contra mulheres tem aumentado no nosso país. Eu acho um contrassenso porque tem aumentado os números de feminicídios no Brasil. Se a mulher está empoderada, por que ela tem sido tanto vítima? Então, a sugestão é para falar para cada mulher de per si, cada mulher individualmente. Que ela se cuide, veja com quem ela está andando, com quem está envolvendo. Denuncie, não fique nesse envolvimento emocional, nessa coisa de que vai passar, vai melhorar.
O homem que agride uma vez, ele vai agredir de novo. Tem que denunciar, tem que se amar, tem que se gostar. Exatamente, amor próprio. Tem que gostar de ser amada. A mulher precisa ser amada. E o amor, absolutamente, não é violento. O amor é pacífico. O amor é paz. O amor é do bem. O amor traz alegria. Não é violência. Então, eu acho que a fala principal tem que ser para cada mulher. Nessa questão de envolvimento. Veja com quem você está andando, quem você vai casar. Você conhece esse homem que você vai casar? Faça o possível, investigue. Se for uma pessoa que você não tem muito conhecimento, veja se ele tem histórico de violência. Porque um homem violento que briga na rua, um homem que usa droga, um homem que comete outros crimes, a próxima vítima vai ser você. Infelizmente. Vai ser a mulher. Então a mulher precisa ver com quem ela está se envolvendo. Eu acho isso o mais importante. Esse é o Ela conselho. se amar e se respeitar. Esse é o conselho. Investigue. Vai morar junto, vai casar, vai namorar, vai conviver, vai passear, vai ser amigo. Veja com quem você se envolve. Exatamente. Veja com quem você está andando. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é a família dele? Agora uma pergunta, está realmente aumentando os casos ou no caso da mulher agora empoderada está denunciando mais? Porque eu acho que antes ficava muito no limbo, ficava muito escondido. Ela tinha vergonha, e hoje a né? mulher fala bem assim, não, vou denunciar. E você denuncie, e você denuncie. E a TV batendo, denuncie. Um programa como o nosso aqui, denuncie. Denuncie. Veja bem, eu acho que os números estão mais claros hoje. A denúncia tem estabelecido uma visão do que realmente está acontecendo na vida das mulheres, mas nunca na nossa história tantas mulheres foram vitimadas com morte. Aí... Nós estamos vivendo um momento em que a gente vê nos jornais aí o número de mulheres já devia ter diminuído, que são vítimas dos seus algozes, que cometem crimes de morte. Cada um mais doloroso do que o outro. Né? E tem os pretextos de ciúme, tem um pretexto de competição, tem um pretexto de fidelidade, porque eu acho que isso tudo é pretexto. É o chamado crime passional. O crime passional. Porque se não dá certo, separa. Tem sempre alguém mais hoje, com conhecido. Aplicativo de relacionamento. Eu creio assim que Deus tem sempre o melhor para você. Uma pessoa não deu certo, você procura outra pessoa melhor. Você não tem a obrigação de conviver com uma pessoa que não presta para você. Aí a mulher quer separar. Ela não quer mais aquele camarada e o cara não aceita o fim do relacionamento. Sempre vem essa triste frase. Não aceita o fim do relacionamento. Ela vai na DEAN, presta queixa, tem aquela medida protetiva, não pode chegar a tantos metros de proximidade dela. Como é que isso é fiscalizado? Hoje já existe assim, não. Não existe assim. Você não, a polícia não pode botar assim, um policial para cada mulher que precisa de medida protetiva. A medida protetiva normalmente é dada nas 48 horas, no máximo, em que se faz o pedido, mas é a mulher que tem que se cuidar. Não pode botar um policial por cada pessoa que está sobre uma situação de ameaça. Então, houve uma violência contra essa medida, denuncia. Porque, inclusive, é o motivo para a prisão do denunciado. É saber que, porque aí ele cometeu a violência aí já contra a justiça. Isso. Ele já infringiu outro tipo de crime. Coisa, mais então, uma. Ele é reincidente. Exatamente. Pela quebra, pela violência a essa proteção que o Estado estava dando à mulher, à companheira, a ex-mulher. Que a mulher também fica numa situação delicada, né? Ela passa a ser meio que prisioneira. Refém. Né? Tem que se trancar cedo, não vai poder sair na rua com tranquilidade. Ela não sabe o que o cara pode estar aprontando. Essa medida protetiva foi para tirar essa mulher desse cárcere psicológico, não é? Isso. De ficar com medo de ir na rua.
porque ele podia fazer isso ou aquilo. Mas sempre há o medo e o cuidado. Não, sempre tem que ter, né? Tem que ter o cuidado. Eu tô muito feliz com esse episódio, viu? Coisa muito bacana mesmo. Viu, doutora? Pra mim, eu tô super, hiper satisfeito. Você também? Também. Eu fico, assim, duas sensações, na verdade. Né? Feliz por todas essas informações que a senhora nos trouxe e impotente, né, de poder fazer alguma coisa para ajudar. O máximo que a gente pode fazer é colocar esse episódio no ar com todas as suas... a mulher tem que... suas alegrias e tristezas. A mulher tem que se olhar e dizer assim, eu tô aqui. Exato. Eu tô aqui. E eu quero viver bem, eu quero estar em paz, eu quero ser amada. Isso. Eu quero ser respeitada. Toda mulher tem direito de ser amada, ser respeitada. Toda mulher gosta de flores, né? Como fala na música. Doutora, minha última pergunta, viu? Acho que pode ser de Xane também. Pode ser a sua. Um convidado que a senhora gostaria de ver aí nessa cadeira, de qualquer linha de... Pode ser culinária, pode ser artes plásticas, pode ser música. Qualquer pessoa que faça qualquer coisa que a senhora admire e queria estivesse vê-lo aí sentado ou vê-la aí sentada. Agora, por favor, uma pessoa que realmente venha e que a senhora possa falar assim, ó, chame que ele vai vir ou ela vai vir. Rapaz, esses dias fui na delegacia e soube que a nossa coordenadora agora é Catiane, né? Eu não conheço. Eu também não conheço, não. Catiane, uma delegada assim, que fez curso na SWAT. Olha. Que é professora universitária. Olha. Que sabe muito de polícia. Que show, ela é uma pessoa maravilhosa, mas eu gostaria de falar mais gente. Mais? Fale. Olha, tá livre. Eu acho que vocês também podiam... Deixa eu ver outra pessoa, Ilhéus, que merecia vir aqui. O objetivo é esse, é trazer utilidade pública para as pessoas. Muita gente que tem um histórico de vida assim, que começou lá embaixo e que subiu e que... Eu acho que tem muita gente aqui, Ilhéus, que começou assim, devagarzinho e hoje... Batalhando e batalhando, que é um exemplo, né, para a vida da gente. Com certeza, é uma história de superação. Obteve sucesso, essas histórias de superação, né? Isso. Sempre boa. Tem muita gente aqui, Ilhéus, com as histórias assim, boas. Eu acho que isso ilustra a vida da gente. Saber que alguém... E motiva. Alguém que esteve assim, num momento difícil e se deu bem, foi feliz, está bem, né? Isso. E passou por essas coisas. Cada um sabe por onde passou. Nós trouxemos uma mulher nesse perfil, que foi a Lorena Carvalho, do salão lá do estúdio Lorena Carvalho, que é uma história exatamente dessa. De superação. E de... Eu acho que essas histórias de superação, sempre é bom para a vida da gente, né? Isso. Na minha igreja a gente chama isso de testemunho. Quando tem alguém com testemunho bom, assim, a gente vai para casa edificada. É verdade. A gente vai para casa feliz. A gente fala assim, o que Deus fez por ela, pode fazer por mim também. É muito bacana isso. Amém. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que a gente começou mais cedo hoje porque a senhora tem compromisso mais tarde. Obrigado mesmo pelas informações, por tudo que trouxe. Espero que ajude alguma mulher que esteja aí em situação de perigo, em situação desconfortável. Tome coragem. Tome coragem, denuncie, vá na delegacia, vá, que nem que seja para conversar com a delegada, como muitas Pega o celular, tem a delegacia virtual. Isso. Entre aqui, denuncie. Ligue o Disque 100. Tá desconfortável, não tá feliz? Ligue 180. E com qualquer coisa. Pode ser o cônjuge, pode ser um vizinho, pode ser alguém que está perturbando ela no caminho do trabalho. É a delegacia de vocês, é a delegacia da mulher para manter a dignidade e a felicidade das mulheres. De todo mundo. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela participação. A gente sempre encerra com a salva de palmas para nós mesmos. É mesmo?